Olá, você que nos assiste e nos ouve também, você servidor do Poder Judiciário do Estado de Goiás, você filiado ao Sindjustiça, você comunidade em geral, é um prazer, uma satisfação ter você com a gente. Nós estamos aqui inicialmente fazer um agradecimento especial ao Sindjustiça, que é o Sindicato do Poder Judiciário dos Servidores, que representa os servidores, que instituiu a campanha Reaja e há 2 anos vem discutindo temas caros para a sociedade, para os servidores do Poder Judiciário. Então eu creio que essa seja a 10ª, qualquer coisa, mesa de discussão. E hoje nós temos um tema muito interessante, a segunda mesa que a gente traz no programa Reage. E hoje nós vamos falar sobre a violência e preconceito, a luta contra a subnotificação e o despreparo das instituições de segurança pública com a comunidade LGBTQIAPN+. Então nós temos aqui grandes convidados, grandes autoridades, pessoas que vão debater sobre esse tema e falar sobre as suas experiências, sobre seus estudos, suas percepções dessa situação. Inicialmente, em nome do presidente Fabrício Duarte, que é o presidente do Sindjustiça, agradecer a cada um de vocês que aqui estão, que aceitaram o nosso convite para vir debater esse tema tão caro. E já apresentando inicialmente as pessoas aqui, gostaria que complementasse com a sua auto-apresentação. Inicialmente, brigadíssimo, doutora Amanda Souto Baliza, que é advogada e palestrante com especialização em Direito da Saúde e foco em direitos individuais e difusos da população LGBTQIAPN+, da OAB. Muito obrigado pela sua presença. Complemente, por favor, a sua... Obrigado, é sempre bom estar aqui com vocês. Meu nome é Amanda, como você disse. Hoje eu estou presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também sou conselheira nacional de direitos LGBTQIA+, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e espero poder contribuir um pouco aqui com o debate. Vai contribuir muito, é uma satisfação enorme para nós ter a senhora aqui com a gente. Apresentar o Cristiano, recém-chegado de Cannes. Ele é roteirista, produtor, Cristiano Souza, é roteirista, produtor, pesquisador e diretor audiovisual, fotógrafo premiado, e aqui não consta, mas você certamente vai falar. Realizador do Festival Digo, Festival de Cinema da Diversidade aqui na nossa capital. Cristiano, bem-vindo, obrigado. Complemente, por favor. Querido, eu que agradeço. Obrigado, Norval, pelo convite, o Sindjustiça, por esse projeto incrível. E é isso, né? Eu sou basicamente um ativista, um ser político em busca aí de trazer a diversidade para Goiás, que é um espaço, às vezes, um pouco conservador. E o meu objetivo de vida é trazer um pouco de arte, né? Através do Digo, através de artes integradas, para movimentar e criar uma perspectiva de pedagogia cultural para que a gente possa crescer e se livrar um pouco, né, dessa grande quantidade de crimes e dificuldades que a gente tem aqui em Goiás. Então, acima de tudo, eu sou um ativista, porque eu considero o Digo, que é um festival que a gente já vai chegar a quase 10 anos, como um ponto de segurança e um ponto de encontro para as pessoas LGBT. E a vida é isso, é trazer desenvolver esses projetos positivos para a sociedade. Muito obrigado, Cristiano, muito bom ter você aqui. Vai ser boa a conversa. E a Gabriela Colorida, que é atriz, roteirista e produtora cênica. Muito bem-vinda, Gabriela. Obrigado pela sua estada aqui com a gente nessa mesa. E complemente, por favor, suas qualificações. Eu que agradeço o convite. Acho que, como o Cristiano falou, que ele se identifica, né, como um ativista. Eu, como acho que só pelo fato de ser artista, a gente já é resistência, né? A gente fazer arte nesse país é resistência, é resistir. E apesar de reconhecer o meu lugar de privilégio como uma mulher branca cis, eu entendo o meu lugar de resistência também como mulher, me identifico como uma mulher lésbica. E estou muito honrada de estar aqui com tanta gente que eu admiro, conheço. E é isso, é um tema que a gente precisa falar sempre, a todo instante, para que cada vez mais seja difundida a necessidade de atender a maior quantidade de pessoas, né, da nossa comunidade. Muito obrigado, Gabriela Colorida. Vai ser bom ter você aqui com a gente. E aqui à nossa direita, o Dr. Gabriel Lisboa Silva, ele que é juiz de Direito do Poder Judiciário de Goiás, lotado na Vara de Fazenda Pública Municipal da Comarca de Anápolis. Muito obrigado, doutor Gabriel. É uma satisfação tê-lo aqui.
e complemente, por favor. Muito obrigado pelo convite, mas aqui só Gabriel, sem doutor. Tá? Eu agradeço muito pelo convite. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de mostrar, de falar e de conscientizar as pessoas, acho que é um papel do juiz de levar isso para a sociedade. Sou juiz desde 2016 e meu foco principal sempre foi ampliar o acesso à justiça e tornar a justiça mais humana, respeitosa, e que ninguém tenha medo de estar na frente de um juiz. Entender que o judiciário está ali para fazer justiça. E de todas as formas, de todas as pessoas, quando a gente vê a TEMES, que a justiça é cega, porque ela não faz diferenciação. Ela acolhe todo mundo. E atualmente sou coordenador do Comitê de Equidade e Diversidade de Gênero. A gente tem engatinhado ainda, nosso trabalho não está tão efetivo, até pelo meu excesso de trabalho, mas nós estamos caminhando e buscando cada vez mais conscientizar o tribunal e mostrar a necessidade da igualdade sempre entre as pessoas. Muito importante a sua estada aqui, a sua condição de juiz, magistrado, inclusive também para responder e abordar essas questões, né, no próprio âmbito do Poder Judiciário. Muito obrigado pela sua participação. E agora, por último, mas não menos importante, o Wellington Dias, que é historiador, ator e diretor de teatro. Uma satisfação, Wellington, mais uma vez, estar aqui com a gente. Obrigado e complemente a sua qualificação. Muito obrigado, Norval. Muito obrigado a todas e todos. Como eu acho que, assim como a Gabriela, o Cristiano se identificaram, é muito importante para mim me colocar como uma pessoa ativista. Afinal de contas, como a Gabriela mesmo falou, né, nós estamos ativistas pela nossa consciência de classe, pela nossa consciência de mundo, mas também do nosso lugar de fala, né, como um homem gay, crescido como, né, maioria massacrante de nós, em um ambiente extremamente machista, homofóbico, LGBTQIAPN+, fóbico, com todas as questões, nós tivemos que nos descobrir. Tem uma peça chamada Tom na Fazenda, que o autor começa com a seguinte frase: os homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar. E essa é uma frase que me pega muito, porque é isso, né? Desde pequeno nós temos que aprender a mentir quem nós somos para depois descobrir o amor. Primeiro o próprio, depois pelas demais pessoas, e nem sempre dessa forma. Então eu estou aqui, firme e forte, não sei se tão firme, também não sei se tão forte, mas aqui vivo, não sei se tão vivo, mas sei que existindo. Estamos aí. Muito obrigado, Wellington, mais uma vez, pela sua estada aqui, disponibilidade. Sei da sua agenda, correria, todos nós, né, temos uma agenda muito corrida, mas é importante a sua estada aqui com a gente. E por último, quero me apresentar, eu sou Norval, eu sou dublê de ator, diretor e produtor cultural e também oficial de justiça do Poder Judiciário. Então estamos aqui hoje, duas figuras, duas pernas, dois braços do Poder Judiciário, temos aqui representação da OAB, e os demais que são artistas, super atuantes e conceituados em cada área aqui que a gente vai debruçar. E para começar a roda de conversa aqui, eu gostaria de que cada um aqui pudesse conceituar, pontuar como é que está a situação atual das pessoas LGBT, que é IAPN+, no âmbito de cada um, na vivência, no que vocês acompanham, estudam e podem expor aqui para a gente, aleatoriamente, sem... Você quer ordem cronológica, alfabética, de importância, vontade de falar, de lamentação? Coloque tudo isso. Eu vou dizer o seguinte, existe uma compreensão que, ao meu ver, dentro da minha vivência, é uma compreensão, né? E aí a gente tem essa temática da subnotificação, porque hoje há-se uma ideia de que, e eu ouço muito isso, assim, nossa, mas para sua comunidade melhorou muito, né? Para sua comunidade está muito melhor. Ou a gente ouve o contrário, o mundo hoje está muito chato. E eu digo, chato para quem? Para mim ele está ficando um pouco menos chato, já que eu já posso confrontar os homofóbicos, os machistas num churrasco de família e dizer que o que eles estão dizendo é uma coisa extremamente desrespeitosa, tanto com as mulheres, com as pessoas pretas e pardas, com os indígenas, com os homossexuais, com as pessoas trans e travestis.
E aí as pessoas dizem assim, olha, mas hoje tem casal gay na novela, hoje as coisas melhoraram muito. Sim, nós tivemos 790% de aumento na violência às pessoas LGBTQIAPN+, em São Paulo. Uma cidade que é considerada uma metrópole, que teoricamente é uma cidade super inclusiva. Tivemos nos últimos anos um aumento de 790% nas notificações de violência a essas pessoas, sem contar as violências que não são notificadas, que acontecem dentro da família. Porque assim, eu sofri muita violência física, psicológica, olha, não estou falando isso aqui, né, pobre de quem diz que isso é uma realidade, lamentavelmente, de 99,9% de todos nós. Eu tô chovendo no molhado. Então, as pessoas continuam sendo agredidas. Eu sou professor universitário, ministro uma matéria chamada Educação e Diversidade na PUC Goiás, e o que a gente mais vê são pessoas travestis e transexuais que entram no curso e não conseguem permanecer nos cursos, porque um banheiro para uma pessoa trans e travesti é uma coisa horrorosa. Se você perguntar para ela qual é o seu maior terror, ela vai te dizer banheiro. Como é que essa pessoa vai frequentar uma universidade? Aí imagina como é que foi para essa pessoa passar na escola. Então nós ainda vivemos uma realidade de violência emocional, e não é a propaganda daquela marca famosa de maquiagem e perfume que muda a realidade. Não é uma propaganda daquela marca de carro com um casal LGBT que nos protege da violência diária que nós sofremos dentro das nossas casas, das nossas famílias, e que muitas vezes nós não vamos notificar. Porque como eu vou lá chamar a polícia, olha, minha mãe foi homofóbica comigo, minha mãe me bateu porque eu disse que sou gay, porque eu tenho um namorado. Então, assim, do meu ponto de vista, existe uma percepção das pessoas como se as coisas estivessem muito melhores, né? Porque agora nós podemos andar de mãos dadas. Até o momento que você leva uma lâmpada na cara, que você leva uma voadeira. Enfim, eu lamentavelmente te digo que, na minha percepção, nós continuamos enfrentando muita violência ainda subnotificada, ainda não falada. O amor, antigamente tinha uma coisa, né? Dizer assim, a homossexualidade é o amor que não diz seu nome. Hoje nós podemos até dizer os nossos nomes. A questão é se nós vamos apanhar por isso ou não. Continua, para mim. E uma coisa que é alarmante também, seguindo essa informação do Wellington, é que Goiás, de acordo com o Observatório Brasileiro, é o estado que tem mais crimes, né, com a questão LGBT. E eu achei o assunto bastante pertinente que nós estamos discutindo aqui, porque inclusive eu fui vítima de uma situação de preconceito, né, até em São Paulo. E para poder seguir com esse processo foi a maior dificuldade, né? Eu mesmo, como homem cisgênero, branco, eu tive que insistir para um processo acontecer. Eu fui com 2 advogados da OAB de São Paulo, e mesmo assim na delegacia, né, que não era uma delegacia própria, eu fui meio que ameaçado, né? Eu estava reclamando de algo que não era importante, porque ele até tinha dito que se ele mostrasse o mouse para alguém, o escrivão, o delegado, se ele mostrasse o mouse para alguém estaria dizendo que ele estaria mostrando uma arma, e que a discussão que estava trazendo ali, que eu fui insultado, né, onde eu moro, lá na região, não era uma coisa pequena, que não valia aquele tempo que ele estava gastando, elaborando aquela ocorrência, seguindo com aquele processo, e mesmo com mais 2 homens brancos, né, com mais 2 representantes da OAB, nós, de certa forma, fomos destratados ali. E para esse processo seguir, a gente teve que registrar na delegacia especializada, mas para poder ter todo esse processo, né, eu tive que pagar todo o sistema para poder chegar até ali, e quando eu chego ali com a esperança que a outra pessoa vai ser chamada, né, que no caso, né, já fez uma situação jocosa comigo em relação à sexualidade, para ela poder ir lá na delegacia não vai acontecer tão cedo, vai demorar muito tempo, talvez ela nem vá, porque realmente o comportamento das pessoas dentro dessa delegacia foi um comportamento homofóbico. E aí nós estamos falando de uma pessoa, né, que foi ali, né, numa região boa de São Paulo, né, de certa forma com uma boa indumentária, com 2 pessoas ali engravatadas, né. E agora você pensa uma pessoa trans, como é que ela vai chegar até ali, né? Uma pessoa trans preta, como é que ela vai conseguir
vivenciar o que até onde eu cheguei, que não consegui concretizar. Mas ela nem vai ser ouvida ali, ela nem vai conseguir gerar algo que vai ser substancial para que as coisas mudem. Então eu fico um pouco assustado e entendo que essa questão que a gente está discutindo hoje é muito importante, porque existem muitos casos, inclusive assassinatos, várias situações que a gente não entende dentro da nossa bolha, porque esse preconceito e esse ódio ainda é muito evidente, e mesmo dentro dos aspectos da justiça, do poder público, a gente tem muita dificuldade de dar andamento nisso, porque você se sente meio que, nossa, será que eu tô exagerando? Tipo assim, eu fui impedido de entrar no meu apartamento e a pessoa, né, me chamou de bichinha e tal, mas será que eu estou fazendo certo de abrir um boletim de ocorrência? Né? Será que é uma situação vexatória? Será que eu estou fazendo algo que não é importante? Mas é importante, porque a gente precisa mudar todas essas questões, né? O que é mimimi para um não é mimimi para mim ou para outra pessoa que vive aquela realidade de exclusão o tempo todo. E aí quando você chega ali, mesmo que você passe por uma delegacia especializada, onde você vai ser atendido, vai registrar algo, mas na hora que o processo vai continuar, aí você se depara com isso, de chegar no espaço que a pessoa, mesmo com você já preparado para estar ali, você já é tratado de uma forma jocosa, né? Eu, com toda essa facilidade que eu tenho, com toda essa possibilidade que eu tenho, agora imagina quem não tem recurso nenhum, quem sofreu uma violência até muito pior, porque é basicamente muita coragem a gente seguir no processo hoje judicial para tentar denunciar alguma coisa, para tentar situações graves de homofobia. Então é algo muito importante. E eu não sei, se em São Paulo é assim, eu já fico imaginando Goiás, né? Tá certo, a gente tem uma boa delegacia aí, essa delegacia quando a gente pode registrar essa questão, mas eu entendo, até pela questão cultural, que a gente tem várias coisas a seguir nessa questão do entendimento, que a gente tem todos os direitos como qualquer outra pessoa, né? Pessoas LGBTI ou não, e eu acho muito importante discutir isso, porque a gente precisa encorajar as pessoas a fazer essas denúncias, porque é difícil sim, é complicado, mas se a gente não fizer isso, se a gente deixar essa situação para depois, acho que o sistema judicial não vai mudar e as pessoas também a gente não vai conseguir obter todos os nossos direitos dentro desse processo do que já foi conquistado já há bastante tempo durante essa luta, né, para a gente conseguir ter pelo menos um mínimo de dignidade. É isso aí. Doutora Amanda, como é que é? Eu já ia passar para você mesmo. Como é que é na comissão, dentro da OAB, essa situação? O Brasil é um país de muitas contradições, né? Porque quando a gente fala do papel, acaba que a gente, de certa forma, é mais progressista que o resto do mundo no papel. Mas quando a gente vai para a realidade da situação, aí existem muitas questões que perpassam a sociedade, a população LGBTI+, e acaba que a gente tem essas questões que o Cristiano falou, por exemplo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de direitos, todos os direitos da população LGBTI+, no Brasil, eles foram conquistados nas últimas 2 décadas ou pelo Executivo ou pelo Judiciário. Nós não temos nenhuma lei federal que fale dos nossos direitos. E aí, quando a gente depende do judiciário, a gente depende de um judiciário que age de maneira contra-majoritária. E quando esse judiciário não age de forma contra-majoritária, o que acontece com a população? Aí nós estamos sujeitos a uma potencial perca de direitos. Se a composição do Supremo Tribunal Federal mudar para uma composição mais conservadora, como aconteceu na Suprema Corte Americana, com o caso Roe versus Wade, que eles perderam o direito ao aborto a nível federal, questão de vagas afirmativas em universidades, também a Suprema Corte revogou, a questão de direito à não discriminação, eles julgaram que uma pessoa que faz sites poderia se recusar a atender pessoas LGBTs. Então esse é um medo que a gente tem a partir dessa perspectiva de construção de direitos, né? A Comissão Nacional ela tem trabalhado muito próximo ao CNMP, o CNJ e também movimentos sociais e olhando para dentro da própria OAB também para ver o que a gente pode fazer para que sirva de exemplo para outras instituições. Quando eu tomei posse na presidência da comissão, eu falei, preciso deixar algum projeto pronto aqui para que quando eu sair, outras pessoas entrem aqui de uma forma melhor do que eu encontrei. Eu apresentei o provimento da diversidade em setembro do ano passado, e esse provimento da diversidade ele visa mudar alguns regramentos da OAB em relação à advocacia de pessoas LGBTI+. Então a primeira parte desse provimento,
Ele tem como foco reconhecer a advocacia de pessoas LGBTI+, então ele já começa assim, falando que o OAB reconhece direitos das pessoas LGBTI+, como direitos humanos. Ele traz a possibilidade de autodeclaração de orientação sexual e identidade de gênero no censo da advocacia, nos sistemas do OAB, e também ele possibilita que as pessoas tenham acesso a locais segregados por gênero de acordo com sua identidade de gênero autodeclarada. Isso na primeira parte. A segunda parte foi uma alteração em relação ao nome social, porque o documento do OAB ele era como RG nacional, que trazia o nome civil e o nome social junto, e nós conseguimos alterar isso para que venha só o nome social. Inclusive hoje o Ministério Público Federal conseguiu um liminar contra o governo federal para que o RG nacional seja alterado também dessa mesma maneira, que mantenha só o nome social. E a terceira parte do provimento é uma alteração sobre as regras de retificação de registro dentro do OAB para que seja unificado, porque antigamente cada estado fazia de uma forma e às vezes não havia uma isonomia entre advogados de vários estados diferentes, né? Nós conseguimos a aprovação do provimento à unanimidade no Conselho Federal agora em fevereiro, então já é um documento que está válido. E, curiosamente, uma semana depois, o Conselho Nacional de Justiça ele aprovou regras sobre o nome social também, dentro do sistema de justiça, Maravilha. muito similares ao que a gente aprovou no provimento. Eu tive o grande prazer de redigir o parecer da OAB sobre esse processo do CNJ, foi um parecer que foi acolhido. Da mesma forma, no CNP, temos trabalhado bastante. Eles recentemente não, já tem alguns meses, aprovaram uma resolução que proíbe que os membros do Ministério Público se manifestem contra a adoção em razão da orientação sexual e identidade de gênero. Também tive o prazer de fazer esse parecer em nome do OAB. E temos trabalhado muito assim. Também advogo para movimentos sociais, e aí, para movimentos sociais temos muitas outras coisas, mas a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. E essa sua comissão, ela atende a população em geral? Orienta? Porque a OAB é uma instituição poderosa, importante. A Comissão Nacional ela trata geralmente de matérias que têm algum impacto nacional, mas existem comissões estaduais que podem atender as pessoas. Se chega alguma demanda de alguma questão que não é nacional, geralmente eu encaminho para as comissões estaduais, até para que não tenha a ideia de que estou passando por cima daquela gestão estadual e tudo mais. Esse é o padrão. Mas faz parte da OAB atender a sociedade também, né? Quando nós falamos das finalidades da OAB, nós temos lá no nosso estatuto o artigo 44. O artigo 44 ele tem 2 incisos. O primeiro inciso dele fala que a finalidade da OAB é defender a democracia, defender justiça social, defender direitos humanos e tantos outros valores, né? E o inciso 2 fala sobre cuidar da advocacia. Eu acho muito interessante essa opção que o legislador teve, porque veja só, a primeira finalidade do artigo é cuidar da sociedade. A segunda é cuidar da advocacia. Então, na minha visão, a OAB ela tem que ter esse olhar para a sociedade também. Ela não pode ficar voltada só para dentro. Então, todos os projetos que eu apresento ali dentro, eu me pergunto, isso aqui é bom para a sociedade? É bom para a advocacia? Se for bom para a sociedade e bom para a advocacia, eu vou lutar por isso. Então, eu tenho tido essa visão na comissão. Linkando aí, doutor Gabriel, como é que está essa questão no âmbito do judiciário, nas varas que você já atuou, que você atua, ou que você tem conhecimento de ações ou questões que tenham chegado às portas do Poder Judiciário? O que a gente vê hoje, assim, sobre os casos de aumento da violência? Eu penso que talvez a violência não tenha aumentado, mas as pessoas conseguem reconhecer que elas são vítimas de violência e nisso vão buscar a justiça. Talvez em algum momento no passado, o mesmo caso que você sofreu, você achar que, não, deixa pra lá, ir embora. Mas você viu que você sofreu uma violência e você foi atrás. O seu atendimento ali na delegacia não foi o certo, não foi adequado, porque, na verdade, não é só nesse caso. A violência contra a mulher também é algo muito difícil. O tempo todo de espera da mulher, ela acaba desistindo de realizar essa notificação. Então, talvez, hoje, a gente pode ter tido uma evolução, não que ainda não precise de uma luta grande, mas nós temos uma evolução de pelo menos entender que estamos sendo violentados. Porque a gente era violentado e não percebia que isso era minha violência. Sofri bullying na escola pra caramba. Quase larguei a escola, sempre nas melhores escolas e tal. Inclusive, professores faziam isso, incentivavam. Aí você sentia que você que estava errado, né? Porque você que... Não, todo mundo é de um jeito, se você aprende que ser gay é algo errado... É diferente. Né? E hoje eu vejo que não, na verdade, eu sofri uma violência. Ali não tinha ninguém para me proteger. Hoje as pessoas já entendem, não está de uma forma adequada,
mas entendem que aquilo é errado, então vá atrás. Talvez esse aumento que ocorreu em São Paulo foi... as pessoas entenderam que estavam sofrendo uma violência e foram atrás. A gente não consegue saber. Não dá para saber se aumentou ou se ocorreu esse aumento foi real ou foi um aumento de notificação. Não tem como saber. Mas pelo menos hoje as pessoas reconhecem que estão sendo violentadas. Dentro do Poder Judiciário, tem pessoas que vão ser reativas, então vão tentar negar a situação. Eu vejo, pela minha percepção, eu vejo que as pessoas, elas têm medo de errar, elas querem aprender e têm medo de errar. Teve uma situação em 2019, quando eu estava respondendo na vara da criminal em Aparecida de Goiânia, era juiz titular em Mara Rosa. Foi uma custódia de uma mulher trans. Eu nasci em Mara Rosa. Mara Rosa? Ai, que legal. Fui juiz 1 ano e meio lá. Aí me avisaram tudo. O nome, não estava o nome social dela, mas me avisaram da situação. Tá, eu conversei com todo mundo antes. Tava tanto promotor, defensor, acho que o defensor, eu não lembro muito como o defensor estava, mas eu lembro do promotor. Ele estava com medo de errar. De alguma forma, causar alguma violência a ela. Então, acabou tendo um cuidado muito maior no momento e tal. Então, com esse medo de errar, então ele tomou o cuidado. Isso é importante. Sim. Então, você entender que você não sabe, talvez você não sabe como agir, então você age com mais cautela. Então é preciso a gente fazer essa informação. É o papel educativo mesmo, que é a parte do comitê, ideia e julgo que a gente tem feito. Eu tenho visto uma abertura muito grande. Essa presidência, essa busca do Comitê de Equidade e Diversidade, a abertura ali no meio do tribunal. E eu vejo mais juízes se assumindo. Quando eu tomei posse em 2016, eu já tomei posse assumido, porque depois de passar anos, minha infância, que eu não tinha referência nenhuma, precisava disso, aí chega num cargo de poder, um cargo com status grande, eu não podia ser aquela pessoa, eu podia ser referência para alguém. Talvez uma pessoa lá em Mara Rosa, uma criança ou adolescente, podia me ver assim, não, talvez a vida pode ser diferente, né? Então eu já tomei posse, assumindo quem eu sou. Alguns colegas foram, aí, eu não digo... Quando vocês falaram ativista, eu não sei se... Eu simplesmente sou quem eu sou e eu acho que eu tenho que ser, e é meu dever mostrar quem eu sou. Então isso ajudou várias partes no tribunal e outros colegas também. Outras pessoas foram tendo coragem de ser quem são. E não consigo explicar se é evolução ou a forma como eu sou, porque também eu sou talvez, né? Sou padrão e tal, quase 2 metros de altura, então fica um pouco difícil alguém querer me confrontar. E eu não sei, não posso explicar o motivo, né? Mas eu nunca sofri preconceito. Então eu também sou uma pessoa muito dedicada para o trabalho, então não dá para saber se é uma evolução do tribunal ou a mim. Mas eu vejo que são várias ações. Nós vamos realizar o primeiro casamento comunitário, LGBTQI+, dia 28. Era uma ideia que a gente tinha no comitê, mas eu achava que não era o momento de levar. De repente veio da presidência essa ideia, que eu achei muito legal. Esse é um evento enorme. E então você vê que são várias ações no tribunal. No mesmo dia a gente deve lançar uma cartilha, né? Então eu vejo que no judiciário nós estamos buscando isso. Talvez não é da forma, da velocidade como tem que ser, mas também a gente não pode exigir, porque o tribunal tem 150 anos, né? Uma das entrevistas que eu dei, há 150 anos atrás, estava discutindo sobre venda e compra de escravo. Hoje a gente está celebrando o primeiro casamento coletivo, LGBTQIA+. Então, assim, talvez não seja na velocidade que a gente precise, mas está caminhando, não está parado. Não está parado. E eu acho que é difícil voltar ao que era antes. Acho muito difícil. A gente tem são várias ações que a gente listou no comitê a serem feitas. A gente está buscando executar. A gente não vai desistir, a gente vai buscar essa execução, mas está caminhando. O tribunal, por enquanto, está com abertura. Eu acho que por uns anos, eu acho que ainda vai ter essa abertura. Me permite só uma parte sobre a fala claro. dele? Eu concordo com a sua visão, doutor, sobre essa questão da notificação.
Porque quando a gente pega a criação da GEACRE, que hoje é a DEACRE aqui em Goiás, dá para notar que o número de registros explodiu de um ano para o outro. Então, me parece que as pessoas têm se sentido mais confortáveis em buscar a especializada, e isso faz com que a gente tenha um número de registros aqui de crimes muito maior no estado de Goiás. Claro que o ideal seria que as pessoas fossem bem atendidas em todas as delegacias, né? Mas a criação da delegacia especializada coincide com o aumento de número, e esse número cresce, às vezes até dobra de um ano para o outro, e a delegacia agora está uma delegacia gigante, né? E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, a gente tem trabalhado também com o CNJ para que o formulário Rogéria, que foi o formulário que foi criado para aplicar em casos de violência contra a população LGBT, ele seja digitalizado, porque hoje ele é só um PDF. Então o primeiro passo é transformar ele em linguagem simples, né? Até por um pedido do próprio ministro Barroso, e depois disso digitalizar para que as pessoas do sistema de justiça, as pessoas do sistema de segurança pública possam já preencher aquele formulário do CNJ de forma direta para gerar estatísticas e não fique só naquele negócio PDF que ninguém vai ler nunca, né? É isso. E o senhor falou aí do comitê, eu fui indicado pelo Sindojus, o Sindicato dos Oficiais, para compor esse comitê. E cheguei até a encaminhar os documentos para a nomeação, mas por razões técnicas, enfim, de quantitativo lá, acabou ficando para um momento posterior. Parabéns pela atuação lá. Vamos entrar, porque vai ter uma reformulação também no comitê. Sim. E você falado sobre Goiás ser o estado mais homofóbico. Eu vejo que por parte do poder público, pelo menos aqui em Goiânia, as instituições têm buscado, e às vezes as pessoas têm vergonha de não saber agir. Eu vejo que a gente tem uma capacidade de evolução muito maior, eu vejo por Goiás, dentro do poder público. Eu acho que a gente tem uma capacidade de evolução muito maior do que em outros lugares. Eu vejo a vontade de melhorar. Talvez não seja o suficiente, não seja da velocidade certa, mas eu vejo uma vontade, assim como você vê uma esperança. Então talvez pode hoje a gente ser um estado mais homofóbico, mas eu acho que a busca por uma melhora, uma evolução, eu vejo como muito grande aqui. Eu tenho muito orgulho de estar em Goiás, de trabalhar em Goiás, pela essa abertura. Eu não vi em outros lugares. Morava em Minas Gerais, eu não via isso. Em Uberlândia eu não via. Muito bom. Gabriela, Sim. como é que você vê a situação da comunidade? Então, Norval, eu ouvindo as falas tanto do Cristiano quanto do Gabriel, eu passei muito tempo da minha vida me entendendo como uma pessoa que nunca havia sofrido nenhum tipo de preconceito. E, fisicamente falando, eu sou muito privilegiada, né, por nunca ter sofrido preconceito. E, querendo ou não, assim como o Gabriel falou, eu sou uma mulher que responde ao padrão social esperado por uma mulher heterossexual, né, vamos dizer assim. Então, eu nunca sofri nada que eu precisasse procurar uma delegacia, e sou muito grata por isso. Mas eu passei uma parte muito grande da minha vida não entendendo a homossexualidade como a real possibilidade da minha vida, porque eu não via pessoas homossexuais presentes, né? Pessoas representadas, pessoas homossexuais ocupando espaços. Eu olhava, poderia até ter, mas não tinha essa não sei nem se a palavra seria divulgação, mas essa afirmativa mesmo, de eu sou uma pessoa cis, né, eu sou homossexual, e isso durante muito tempo na minha vida foi uma questão assim, que eu não achava necessário debater, ou bater de frente muitas vezes. Eu achava normal que, mesmo estando em um relacionamento de mais de 8 anos com a minha companheira, a minha família nunca perguntava sobre. Mas os meus primos, que eram namoradinhos, né? Tinham os namoradinhos, as namoradinhas, todos eram muito bem recebidos. Eu estive em um casamento por 10 anos e essa minha companheira nunca frequentou a casa da minha família. A minha família nunca frequentou a minha casa. E eu achava que isso era ok. Eu agradecia, inclusive, por eu poder frequentar a casa da minha família sozinha, porque ela nunca podia estar. E eu estive 2 anos em Maceió. Eu cheguei em Goiânia tem 6 meses, eu morei 2 anos em Maceió. E eu observei que lá, essa questão é uma questão, assim, a questão da homossexualidade é uma questão tratada de uma forma muito mais agressiva.
né? A gente é bem menos observado em relação a olhar com as necessidades que a gente tem, né? Inclusive juridicamente, inclusive burocraticamente. Eu não passei por nenhuma situação, mas eu acompanhei caso de amigas e amigos, casais homoafetivos, que tiveram questões na hora de registro de filhos, por exemplo, no Nordeste. E quando eu voltei para Goiânia, eu senti o olhar das pessoas daqui muito diferente. Apesar de, acho que talvez por ter essa, vamos dizer, passabilidade, acho que não é uma palavra que eu possa usar por ser uma pessoa cis, mas por ter essa aparência feminina adequada, eu sentia pouco esses olhares quando eu estava com a minha ex-companheira. E atualmente, estando com a minha companheira, é difícil ir para algum espaço público de mãos dadas e não ser observada, sabe? Não ter um olhar torto, não ter um comentáriozinho. Já tive casos de, por exemplo, ganhar um sorteio que era para casal e aí a pessoa não entender quando eu passava nomes de 2 mulheres, por exemplo. Isso já me aconteceu. Já aconteceu de chegar a um lugar e saber que tem mesa disponível, e aí quando percebiam que era um casal de 2 mulheres, deixava a gente, né, vai entrando outras pessoas. Uhum. Então, eu entendo hoje o meu lugar de fala mesmo, né, o lugar onde eu preciso me apropriar da voz que eu tenho. E até para que outras pessoas, outras meninas, assim como eu, há algum tempo atrás, não tinha referência, para que eu possa ser referência para essas hoje, sabe? Não, só para dizer que é possível. Não que seja fácil. Porque eu acho que assim como o Wellington pontuou, tem as pessoas hétero, né? O padrão social heteronormativo olha pra gente como, mas a vida de vocês melhorou muito. Realmente, se eu olho pra 18 anos atrás, onde eu tinha medo de, usando o palavreado popular, sair do armário, porque na escola, por exemplo, no ensino médio, não tinha outras meninas lésbicas, né? Então, eu tive essa dificuldade de ver, até mesmo dentro do teatro, eu não tinha referências como atrizes globais, eu não tinha referências, assim, que não eram atrizes interpretadas socialmente como as machonas, né? Que eram olhadas, assim, com olhares tortos. Eu não tinha referência artística de mulher lésbica. E hoje, o que eu posso ser essa referência, quando eu posso ser essa referência para outras mulheres, outras meninas, eu batalho muito por esse lugar. Eu queria só pegar 2 coisas que eu acho importantes dessa rodada e a gente pontuar bem isso para quem está nos ouvindo, para quem estiver nos assistindo, é isso, assim. São lugares de fala que são muito interessantes. Eu estou achando extremamente rico a gente poder ouvir, né? Tanto a Amanda quanto o Gabriel e as nossas falas são lugares, né, de olhares diferentes. Por exemplo, Gabriel e a Amanda trouxeram pontos de vista que eu não convivo, eu não vejo no dia a dia, né? E aí, claro, quando vocês colocam, isso falo, realmente é um avanço, né, que a gente tem falando de legislação no estado de Goiás, né? E aí, ao mesmo tempo, tem os pontos de vista, vamos dizer, da sociedade civil que nos ouve, né? E eu acho muito importante uma coisa que tanto o Gabriel quanto a Gabriela trouxeram, os Gabriéis trouxeram pra gente, que é essa questão de referência. Quando as pessoas dizem, Cristiano usou um termo que assim, né, falou em algum momento, o mimimi. Mimimi é a dor do outro que não dói em mim. Tudo que eu chamo de mimimi é o que não dói em mim. Isso não significa que não dói no outro. Né? Gabriel tá com o dedo aqui machucado, não tá doendo em mim, provavelmente nele. Não, também não tá doendo não. Eu tenho que usar isso mesmo. Já doeu no passado. Pior que ele nem doeu. Eu demorei para ir no hospital por causa disso, porque não doía. Rompeu o tendão aqui, eu vou ter que ficar 8 semanas com isso daqui. Melhor assim. Melhor assim. Mas, então, quer dizer, o mimimi geralmente é a dor do outro que eu não sinto. Então,
eu desconsidero, né? Mas quando a gente fala de ter uma referência, é muito importante quando a gente diz que representatividade importa, é porque representatividade importa para muitas pessoas. Como eu disse, sou professor universitário, já vi situação de alunas e alunos. A Gabriela, por exemplo, nós cruzamos durante nossa jornada aí, e aí nós vivemos a situação de uma escola que tinha uma pessoa trans que foi muito difícil a convivência na escola, e é uma pessoa que quase abandonou a escola. Hoje biomédica formada, né, tem finalmente a aceitação da família, nós mantivemos amizades, é uma pessoa que era aluna numa escola que eu ministrava aula, e que hoje nós temos uma excelente uma relação, e eu consigo ver o quanto isso... Mas ter a representatividade é muito importante. Quando alguém olha para o Gabriel e diz assim, poxa, eu sou um menino gay e eu posso ser um juiz e ter o respeito social, eu posso alcançar esse lugar, e não quer dizer que vai ser fácil, né? Mas eu posso ter esse lugar. A primeira vez que eu reconheci um personagem na TV foi num reality show, quando um determinado participante do reality show disse assim, eu sou gay. E eu olhei e falei, como? Eu nunca tinha visto alguém falar isso até então, muitos anos atrás, na TV aberta, em horário nobre, dizer assim, eu sou gay. Eu falei, mas espera aí, ele não está vestido de forma caricatural, ele não está fazendo gestos, né? Né? Aquilo que a gente via de representação caricatural na TV, no cinema. Eu falei assim, peraí. E aí eu olhei, e pela primeira vez, isso é uma coisa que eu já disse para muitas pessoas, foi a primeira vez que eu olhei e falei assim, nossa, se eu falar assim, mãe, eu sou gay, e ela falar assim, igual tal personagem da novela, eu falar, não, igual fulano do reality. Igual a ele. Porque pela primeira vez eu vi alguém na TV que disse na vida real, eu sou gay, eu não sou uma personagem. E eu sou uma pessoa como você, como meu tio, como meu irmão, enfim. Então representatividade são duas coisas que eu vi que me tocaram muito aqui. Importantíssimo, você está se referindo ao Jean Williams. Ele inclusive ganhou, né, o reality. Ganhou o reality. Então ganhou isso deu uma visibilidade muito importante, assim. Mas assim... Eu fiz até uma pesquisa, né, do mestrado agora, foi sobre impressões de personagens transgênero no sistema brasileiro, na UFG. E assim, é muito difícil entender que nós não temos ainda nenhum diretor ou diretora trans que dirigiu um longa comercial no Brasil ainda. Né? Nós temos ainda poucas pessoas LGBT assumidas, né, dentro da equipe técnica de um filme, dentro desse papel de liderança dos filmes. E quando a gente se pergunta qual o primeiro personagem que você viu no cinema, sempre é muito difícil você lembrar desse personagem. E nós não temos esses heróis. Nós temos ali talvez a Rogéria, que fazia alguns papéis sempre também, né, carnavalescos, jocosos, mas nós não temos heróis no cinema. Na novela está aparecendo. As pessoas até acham, que legal, está aparecendo na novela. Mas no cinema, que é um registro histórico, toda a nossa história foi marginalizada, foi sempre violência para um final trágico, infeliz, né? E geralmente quem dirige esses filmes são as pessoas cis, os héteros cis, somente das mulheres. Até hoje no Digo, a gente recebe muitos filmes dirigidos por homens que contam histórias de mulheres que no final se jogando do penhasco, matando a família e no cinema. Sai até depressivo do cinema. Então nós não temos isso, e é sempre muito negativa a nossa história no cinema, né? E agora talvez a novela um pouco melhor, mas é uma coisa momentânea e para um público muito específico. E o cinema, que também é formador de opinião, a arte, que é formadora de opinião, nós não temos essa representação. Aí por isso que você chega num lugar e as pessoas não vão te levar a sério, porque na TV também, inclusive nesses shows de humor, ainda existe muito essa coisa, né, de ter que ser palhaço, de ter que ser o chaveirinho, e nós não temos nem pessoas que escrevem sobre a gente. As pessoas que escrevem sobre as pessoas LGBT, né, elas não fazem nenhuma pesquisa direito, é sempre uma situação que a gente sofre muito por ser o que é, né? E nós somos como qualquer outra pessoa. Também tô casado há 25 anos quase, né? O Hélio também está casado há muitos anos, a gente tem uma vida normal, como qualquer outra pessoa, mas sempre é algo muito negativo. Então nós temos ainda muito a lutar, e isso contribui também para as questões judiciais, para as questões do dia a dia, e para o nosso ser como ser político. Porque se nós não temos representação, pessoas que pagam impostos, porque nós pagamos muitos impostos, porque inclusive quando a gente vai viajar, a gente quer o melhor quarto de hotel, a gente não quer
vai no show da Madonna, vai em qualquer outro lugar e a gente gasta aquilo ali. Tem filhos também, que a gente pode ter filhos, porque eles imaginam que a gente não pode ter filho. E o filho também vai ter do bom e do melhor, porque a gente sempre vai trabalhar bem para poder proporcionar aquilo ali, porque a gente tem sempre que se destacar para ter uma vida digna, né? Com a família, e a família nos aceitar, inclusive quebrar um pouco essa bolha, né? Porque se você também tem uma situação econômica pior, você vai sofrer muito mais preconceito, né? Mesmo sendo branco, ou se for pessoa preta, muito pior. Então, essa questão da representatividade, ela é muito importante. A gente tem que cobrar isso. Essa cobrança tem que acontecer nos filmes. Hoje, esse ano mesmo, nós tivemos um filme em que um ator cis fez o papel de um homem trans, que nós estamos em 2024, ganhou um prêmio, assim. Então, não se pode mais aceitar ou tolerar esse tipo de coisa, porque se a pessoa, por exemplo, a atriz trans, se ela não pode nem fazer o papel de uma personagem trans no cinema, na novela acontece. Se ela não pode nem fazer isso, ela vai fazer qual papel? Porque ninguém vai chamar ela para fazer o papel de uma mulher cis, de uma mulher, né, biológica e tal. E aí nós temos que pensar sobre isso e pensar em colocar todo mundo, né, que todo mundo pague imposto para estar dentro desse mercado cultural, que também de certa forma nos forma como pessoas, né, do dia a dia e que muda também toda uma sociedade. Então isso é muito importante a gente pensar e cobrar isso e não aceitar realmente o transfake ou situações que nós somos vistos sempre de forma marginalizada, que vai contribuir também para a gente não conseguir ter os nossos direitos de forma plena. Muito bom. Tem uma só antes de encerrar. Sobre esse ponto, pode ir. Tem uma pesquisa americana que é muito interessante. Eu acho que se ela fosse feita aqui no Brasil, seria assim, um resultado muito parecido. Que ela fala o seguinte: 72% das pessoas que se dizem contra pessoas trans não conhecem nenhuma pessoa trans pessoalmente. Então, assim, é a construção do estereótipo, né? Tem até um documentário do Netflix também sobre a construção do estereótipo trans na mídia americana. E isso acaba afetando a vida das pessoas de muitas formas, né? Tem um autor que eu gosto bastante, que ele fala sobre direito antidiscriminatório, que é o Adilson José Moreira. Ele diz que estigmas criam castas sociais, e essas castas sociais elas acabam sendo vistas como menos sujeitos de direito e coisas nesse sentido. E esses estigmas eles precisam ser quebrados. Quando eu comecei a transição, eu tive muito atrito com minha mãe, porque eu tenho certeza que na cabeça dela eu seria algum estereótipo que ela tinha. Quando o tempo foi passando e eu não me tornei aquele estereótipo que ela imaginava, nossa relação começou a ficar mais agradável. E isso é muito louco, assim, porque às vezes eu dou palestra, já aconteceu umas 4 ou 5 vezes, e no final da palestra alguém fala assim: nossa, você é muito diferente do que eu imaginava de uma pessoa trans. E eu fico pensando assim: o que você imaginava de uma pessoa trans? É com certeza aquele estereótipo mais escrachado dos anos 80, dos anos 70, uma coisa assim bem surreal, né? Muito bom. Você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, você acabou de perceber aqui nessa rodada várias questões colocadas, questões de experiência, mas assim, cada um é cada um, né? Infelizmente, assim, não dá para tratar todos igualmente, porque somos diferentes. Mas dentro do que foi colocado aqui, o Hélito começou a fala dele no início, colocando essa coisa citando uma frase de um espetáculo de teatro, que a pessoa gay começa a mentir antes mesmo aprende a mentir antes mesmo de aprender a amar. Isso, e assim, infelizmente é uma realidade ainda hoje, né, no século XXI, pessoas que já são homossexuais, assim, de origem, né, porque nascem assim, não é uma doença, não é uma escolha. Tem até casos que as pessoas às vezes depois preferem, experimentam e acaba acontecendo, mas assim, não passa por aí. Mas, por exemplo, eu sou de origem rural, de uma cidadezinha do interior, e até os 13 anos ali convivi com pessoas brutas, né, capatazes, vaqueiros, aquelas coisas todas, estereótipo daquele homem bruto, machão da roça. E aí você já, né, obviamente já percebe-se, e as pessoas também começam a perceber a sua orientação, o seu ser diferente no trajeto para a escola, essas coisas todas. Então você passa por tudo isso. Mas assim, a violência doméstica dentro de casa também é muita coisa. A Gabriela colocou que ela é uma pessoa privilegiada, e muitos de nós hoje podemos dizer que somos, porque estamos no patamar, né? Mas quantas pessoas estão à margem desse privilégio e passando as auguras, né, que acontece aí, tanto da sociedade, da família, essa coisa toda.
Mas temos muitos assuntos ainda para tratar e um acaba invadindo, entrando no outro aqui. Vamos pegar agora um pouco sobre a questão da situação atual da comunidade LGBT que nós falamos, mas essa subnotificação na eficácia das políticas públicas. Hoje nós gostaríamos muito de ter trazido também um parlamentar, um legislador, né? Uma pessoa do Ministério Público, enfim, uma pessoa também da sociedade para a gente margear e passar por todos esses âmbitos, né? E não só dessas pessoas privilegiadas que aqui estão. Mas como é que isso está assim para conquistar políticas públicas? A doutora começou a falar nas suas falas anteriores, mas assim, temos aí as paradas, né, do orgulho, que sempre debate, apresenta pautas reivindicatórias. Temos nas câmaras, nas assembleias, pessoas que estão trabalhando isso na Câmara Federal também. Mas como é que isso está assim, no conhecimento de vocês hoje, para a gente avançar? É claro que a gente está sempre pensando e precisando, e necessitamos avançar para garantir os direitos dessa comunidade, dessas pessoas, porque somos pessoas igualmente a todas as outras, contribuindo com nossos impostos, igualmente gastamos igual, pagamos iguais. Então, como é que a senhora pode colocar nessa questão das políticas públicas o que está avançando, assim, que a gente possa vislumbrar de positivamente num curto, talvez médio prazo? Eu advogo para várias associações, né? Uma dessas associações, ela tem um programa que chama Programa Atena. E esse Programa Atena, ele mapeia as políticas públicas dentro dos estados. A primeira etapa foi mapear os estados. A segunda etapa foi mapear as capitais, vai ser lançada agora no segundo semestre. E a terceira etapa vai ser mapear as políticas públicas dentro dos ministérios no governo federal. E nesse primeiro mapeamento, que foi feito nos estados, Goiás ficou em 11º lugar no Brasil. Então, assim, tem bastante a melhorar ainda. Mas quando a gente começa a falar assim, de política pública de uma forma mais ampla, o que nós temos são geralmente decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso é ruim. A Secretaria Nacional de Direitos LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos, é uma secretaria que não tem dinheiro e acaba sendo sobrecarregada, porque geralmente todos os assuntos são encaminhados para lá. Quer falar de segurança pública, mas tem LGBT no meio? Manda para a secretaria. Quer falar de justiça, mas tem LGBT no meio? Manda para a secretaria. Quer falar de saúde, mas tem LGBT no meio? Manda para a secretaria. Então é uma secretaria que ela é sobrecarregada e não tem dinheiro. E aí fica muito difícil de trabalhar no âmbito do Poder Executivo nesse sentido. Essa terceira etapa de mapear o que tem sido feito nos ministérios é até uma forma de analisar de fato onde cobrar, o que pode ser melhorado, o que a gente tem que incidir. E aí, quando a gente fala no judiciário, temos alguns direitos que precisam ser conquistados ainda, inclusive o processo do banheiro, né, que é o recurso extraordinário 845779, ele estava pautado para hoje. O julgamento seria hoje no Supremo Tribunal Federal, assim como a DPF 787, que trata das pessoas trans no sistema de saúde, no SUS, né? Também estava pautado para hoje, mas esses processos saíram de pauta e vão ser julgados na próxima quarta-feira, semana que vem. Então estarei lá em Brasília também. E esses dois processos eu vejo eles como extremamente importantes, que são questões que não estão consolidadas ainda quando a gente observa no âmbito do STF, embora a jurisprudência nacional ela já tenha uma consolidação muito boa, mas essa falta do STF bater o martelo na questão nos atrapalha muito. Quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, por exemplo, a DPF ela trata o seguinte: quando a pessoa trans ela muda o gênero na certidão de nascimento, e isso é possível em cartório desde 2018, pode gerar alguns problemas. Por exemplo, o exemplo mais clássico: o homem trans mudou o gênero para masculino, mas ele precisa ir no ginecologista. Aí ele vai buscar o ginecologista e o sistema vai falar assim: não, o homem não pode ir no ginecologista. E o sistema bloqueia e o gestor tem que fazer a liberação manual. Isso leva tempo, às vezes faz com que a pessoa ela demore a conseguir o atendimento. Em 2021, o ministro Gilmar Mendes ele deu uma liminar nessa DPF, determinando que o Ministério da Saúde adequasse o sistema. O Ministério da Saúde anunciou que ia adequar o sistema 2 semanas atrás. Então, assim, 3 anos depois da decisão. E agora esse processo vai ser julgado semana que vem, se não sair de pauta novamente, né? Da mesma forma, a questão do banheiro. A questão do banheiro, a jurisprudência nacional ela é muito tranquila. Hoje, assim, não tem muito... É bem raro a gente encontrar alguma decisão judicial no sentido contrário à pessoa trans ter o direito de usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero. Para você ter uma noção, a primeira condenação criminal do Brasil sobre transfobia foi aquele caso de Alagoas, daquela mulher que foi expulsa do banheiro de um shopping, aquele segurança ele foi condenado na esfera criminal.
E esse processo que chegou no Supremo Tribunal Federal, ele é um processo muito sui generis, por assim dizer. Porque ele é o seguinte, é um caso de uma mulher trans que foi usar o banheiro de um shopping também lá em Santa Catarina. Ela foi impedida de usar o banheiro, não conseguiu segurar, defecou na roupa, teve que voltar para casa de ônibus toda suja. E aí, esse shopping foi condenado a pagar uma indenização para ela. Esse processo chegou no Supremo Tribunal Federal, teve parecer favorável para ela pela PGR, teve voto favorável do relator, ministro Barroso, e teve voto favorável do ministro Fachin. E aí, o ministro Fux pediu vista desse processo e ficou com vista desse processo por 7 anos. Porque naquele tempo não existia limite de vista no regimento interno da STF como existe hoje, né? E aí em 2022, ali no finalzinho, a gente teve uma alteração no regimento interno da STF para que os pedidos de vista tivessem um limite de 90 dias. Aí passaram esses 90 dias, o processo saiu de vista do ministro Luiz Fux e hoje está apto a julgamento, e a gente tem a expectativa de que seja um julgamento favorável, né? Nos meus cálculos eu estou estimando que vai ser 8-3 ou 7-4, mas a expectativa é que a gente vença. E esse é um processo assim que é pode parecer uma coisa boba, mas é muito importante para a comunidade que esse processo seja julgado e que esse processo seja julgado de maneira favorável. E aí existem tantas outras coisas, né? Assim, um problema muito grave que a gente tem enfrentado hoje é um fenômeno que eu batizei de blitzkrieg legislativa. O que é blitzkrieg legislativa? Alguma coisa viraliza, muitas vezes desinformação. Quando não é desinformação, as pessoas transformam em desinformação. E aí cria o pânico moral contra aquele grupo vulnerabilizado, que no caso é a população LGBT, mas pode acontecer com outros grupos também. E quando aquele pânico moral é criado, eles fazem um modelo de projeto de lei. E aí esse modelo de projeto de lei eles distribuem no Brasil inteiro. 300 projetos de lei apresentados sobre o mesmo texto, igualzinho. Desses 300 projetos de lei, 20 são aprovados ao mesmo tempo. E a comunidade fica sem reação. Porque geralmente advogado de movimento social, o movimento social LGBT não tem dinheiro igual uma empresa, por exemplo. Então é difícil você conseguir reagir de maneira imediata, né? E aí você tem várias leis sendo aprovadas, leis discriminatórias quase que ao mesmo tempo. E fica uma situação muito difícil nos municípios e nos estados. E aí, no início do ano agora, a jornalista Dania Velar, ela fez um mapeamento da legislação antitrans no Brasil, né, na esfera municipal e estadual. E ela me procurou e me passou essa planilha, e eu comecei a pensar, poxa, o que a gente pode fazer para reagir a isso, né? E aí nós mudamos um pouco a estratégia também. E aqui eu estou falando agora enquanto advogada de movimento social, não representante do OAB, só para ficar bem claro. Antigamente a gente entra com ação aqui, semana que vem entra com outra ação, mês que vem entra com outra ação. Não, nós decidimos fazer da mesma forma que eles fazem. Vamos mapear todas as ações, todas as leis discriminatórias sobre um tema X e vamos entrar com todas as ações no mesmo dia, no mesmo horário. Então, semana passada, nós entramos com 18 ações no Supremo Tribunal Federal contra todas as leis em vigor que proíbem a linguagem neutra no Brasil. A gente já tinha entrado com a ação modelo no início do ano, então hoje nós temos 19 ações contra essas leis em vigor. Da mesma forma... O STF derrubou 2, né? Sim. De Águas Lindas, inclusive. Essas são as nossas ações. A gente conseguiu 3 liminares essa semana, e com um das liminares saiu hoje. 2 do ministro Alexandre de Moraes, uma do ministro Flávio Dino. As do ministro Alexandre de Moraes, essa de Águas Lindas, e a outra de Betim, Minas Gerais. Não, Betim não, é outra cidade de Minas Gerais. E a do ministro Flávio Dino é uma lei estadual do Amazonas. Então são 3 liminares nessa rodada aí de 19 ações. E o próximo pacote que a gente vai fazer são essas leis que proíbem pessoas trans de usar banheiro. Por quê? Porque hoje a gente tem 25 leis no Brasil que proíbem pessoas trans de usar banheiro. E a gente está na expectativa de que seja julgado de maneira favorável no Supremo Tribunal Federal. E a gente tendo essa decisão favorável vai ser vai ser um precedente importante para que essas ações sejam julgadas contra essas leis. E aí a gente vai ter mais 25 ações. Por que a gente decidiu entrar com pacotes de ações no mesmo dia, no mesmo horário, ao mesmo tempo? Porque isso chama atenção. Alguém Sim. lá no STF vai observar, falar assim, o que está acontecendo no Brasil? Por que a gente tem tantas ações sobre o mesmo assunto aqui ao mesmo tempo? Então a ideia é essa, usar essa estratégia para chamar atenção lá para o Supremo Tribunal Federal que tem alguma coisa errada acontecendo aqui no Brasil. Excelente estratégia. E isso vai atingir, né? Agora,
sobre o Cristiano falou um pouco, o doutor Gabriel também, essa questão dos desafios das instituições públicas, seja o Tribunal de Justiça, seja as delegacias. O Cristiano referenciou a delegacia especializada aqui em Goiânia, mas a gente está na capital, mas temos no estado de Goiás, né, outras 246 cidades do interior, que isso talvez seja ainda mais difícil, mais complicado para essa população ser atendida decentemente. Se na capital já é difícil, alguma informação sobre melhorias nesse sentido? Então, na própria cartilha vai ter informações. Eu vejo que, primeiro, existe medo. Sim. Medo, porque é poder, né? A gente fala em poder, na verdade, é para ser usado para uma função, mas muitos usam poder como algo pessoal e como se o poder fosse dele. Ele está exercendo aquele poder, na verdade, aquela função, né? E querendo ou não, vamos supor na parte dos servidores públicos, né, que vai ser nossa maior audiência desse podcast. O medo, quem está em estágio probatório vai falar o quê? Né? Passando até dar 3 anos e passando no estágio probatório, não vai fazer nada. Né? E depois, passado o estágio probatório, você tem movimentação na carreira, medo de talvez ser retaliado por causa disso. Né? A gente está fazendo essa estrutura primeiro de cima, ali, eu no tribunal, na presidência, como juiz, para mostrar para os servidores que eles estão seguros, tem alguém olhando, tem alguém ali que não vai deixar passar. E nós temos a comissão contra assédio também no tribunal, né, que é uma comissão muito importante, também atuante, mas também não temos as notificações necessárias, que talvez aconteçam, nós temos muitas subnotificações. Depois, em relação ao usuário da justiça, né, quando entra no Poder Judiciário, a parte do banheiro também, que a gente está buscando isso ali mesmo no fórum aqui de Goiânia, tentar fazer essas modificações necessárias. Então, assim, depois tratar a população que vem buscando justiça, para que seja tratada com respeito. Então, são duas frentes, dentro dos próprios servidores, para os servidores poderem exercer o trabalho, não pensar que o tribunal é um lugar hostil, mas a gente precisa, primeiro, dar a segurança de que vocês podem falar com a gente. E depois agir também. Agir de uma forma a combater qualquer tipo de preconceito e falta de respeito com as pessoas. E depois, em relação ao jurisdicionado, entender que ali busca a justiça. Ali vai acontecer a justiça. Quando uma advogada, a parte esteja ali perante o juiz, que ela seja bem tratada, que ela vai ser ouvida e com respeito, né? Mas são ações. Eu falo, a gente está caminhando ainda, né? Está devagarzinho. Falo que está engatinhando mesmo. Mas está sendo feito. E a gente precisa de provocação. Precisa de um advogado como você, que vai lá em frente e mostre, fale, precisa que aconteça isso que você fez, de ir numa delegacia e mostrar, escancarar. E mostrar mesmo. E quem pode, quando a gente está falando sobre referência, é um pouco exaustivo, porque coloca uma responsabilidade. Na minha cabeça tem que ser perfeito, eu tenho que ser o melhor. Ano passado eu consegui ser o melhor. Fui ser o diamante. Esse ano eu não vou conseguir. Minha vara tem 80 mil processos, 85 mil. Hoje tem 68, eu não vou conseguir. E aí vem aquela angústia, eu estou perto de um burnout, que mais as ações do comitê. Dá essa responsabilidade. Mas quem pode falar, que está num lugar... Eu estou num lugar de segurança, né? Então fale. Seria tão bom isso. Quem está naquele lugar que pode falar, que pode enfrentar. Porque eu já vi pessoas que estão num lugar de privilégio, talvez foi protegido naquele ambiente, está tudo normal, acha que... Eu lembro uma vez que um cara falou assim, não, a pessoa tem que virar trans depois de formar na faculdade, fazer a sua transição depois de formar. Assim, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Eu tive 2 alunas, uma aluna trans e um aluno trans. Foram as 2 pessoas que eu acompanhei de perto, né, a transição. Não é assim, né? Não, vou esperar um momento e tal. Então, pessoas que podem falar, que estão num lugar, que podem ser referência, que sejam. Porque talvez isso vai dar segurança para uma outra pessoa mostrar aquilo que ela sofreu, de ir atrás, e a gente que está aqui esperando agir de alguma forma, a gente poder conseguir agir
e conseguir mudar, e a partir disso a gente vai espalhando na nossa sociedade toda essa mudança, né? O trabalho é admirável. E nos STF, mostrar no CNJ, mostrar, a gente precisa disso, porque tem coisa que eu não sei também, né? A gente vai precisar da sua ajuda também no comitê. Pode contar. Porque precisa mais, né? Agora a gente está com um projeto lá nos Calungas. A gente precisa levar, eu preciso ir lá ficar uma semana para entender o que está acontecendo, depois levar ações, né? Então a gente precisa de conhecimento. Tem coisa que eu não sei, porque eu estou na minha posição aqui, né? Passei 10 anos para magistratura, então foram 10 anos ali, embora trabalhava tal, mas 10 anos focado em algo. Depois, agora quase 8 anos sendo juiz, tendo que ser um bom juiz, né? Então acaba a gente não tendo condições. Eu tenho vontade, mas eu não tenho tanto conhecimento de tudo, né? Eu tenho algumas experiências, né? Então quando tem pessoas que têm referência, quando podem ser referência, podem agir, isso auxilia muito. Tem pessoas que estão esperando, estão aguardando isso. Tem muita gente. Eu lembro que teve um curso que uma juíza falou: eu quero saber, eu quero aprender, eu quero saber, assim, talvez ela não tenha tanto, não saiba onde também, embora a gente tenha Google, né? Mas a gente não tem todos os caminhos, é muito diverso tudo isso, né? Então, quem pode agir, que haja, né? Que enfrente. Eu vejo, embora a gente está tendo uma onda conservadora, eu vejo que tem muita gente disposto a lutar, assim. Não é perfeito, não é o ideal, mas a gente tem armas, sabe? No meu caso mesmo, nessa edição, nós vamos ter um encontro de festivais do Brasil e da América Latina. Nós sempre fizemos essa reunião online, mas um ponto que nós vamos discutir é justamente essa questão de ter algo, né, para lutar. Então, nos projetos mesmo, nós vamos ter que incluir uma assessoria jurídica, né, que, por exemplo, o Festival Transforma já fez, que é o que foi impedido de fazer uma mostra lá no interior do Sul, né? E ele já tem essa assessoria, porque ela é importante, porque a gente sempre, esses ataques vão sempre acontecer e a gente precisa também dessa proteção, né? Então eu vejo que talvez as coisas melhorem um pouco mais, porque está melhorando, até porque nós temos um governo federal que tem essa visão de melhora. Se não tivesse, né, acho que nem estaria aqui mais no Brasil, porque ia ser insuportável viver aqui. Mas mesmo que também esteja preso a alguns processos que impeçam que as leis mais interessantes sejam resolvidas de imediato, eu acho que talvez o que a gente precisa fazer é se unir, por exemplo, igual a gente está fazendo com esse grupo de pessoas que vivem a mesma realidade, as mesmas dificuldades, e aí pensar que a gente precisa movimentar e incluir também essa questão da justiça no nosso projeto, da nossa vida, porque os abusos são imensos, né? No início a gente já passou várias situações que a gente acabou deixando para lá, até porque é sempre desgastante, está sempre correndo, sempre brigando, e aí você acaba engolindo muita coisa, deixando de ocupar um espaço que você tem direito como cidadão, como produtor, você está levando ali um faturamento, uma movimentação, e você não pode ocupar aquele espaço. Então isso já é algo que a gente tem que lutar, e eu acho que o futuro é esse, para que a gente possa melhorar um pouco mais essa questão da justiça e dessa melhora, que essa melhora possa acontecer. A gente tem que estar preparado para isso. Nessa temática que você falou, tem uma coisa que está no nosso radar também, que agora começaram a aparecer leis que querem proibir crianças e adolescentes de participarem das paradas do orgulho, né? Aconteceu Nós temos isso. 3 dessas leis mapeadas já, nós entramos com 2 ações já no STF contra elas, mas esse tema, com certeza, nos próximos meses a gente vai detectar várias outras leis sendo aprovadas, que eles colocam de uma maneira genérica para que qualquer evento cultural envolvendo LGBT tem essa proibição. É o conservadorismo, né, querendo impor, né? E só mais uma coisa antes do Wellington falar, que eu queria até falar sobre a questão do Wellington mesmo, porque muita coisa a gente conseguiu em Goiás na questão da cultura, foi porque o Wellington fez parte do conselho, né, que é uma pessoa LGBT que lutou por categorias específicas para nós, né? É até difícil que a gente não tenha uma representação tão boa, mas ações como a que ele fez, que ele lutou dentro para educar essas pessoas, movimentou e fez que algumas coisas acontecessem, que durante a pandemia tivesse uma linha LGBT, que de repente esse festival, que as pessoas vissem também como qualquer outro e também entendesse que é importante. Então essa questão também de da gente ocupar esse espaço, como ele ocupou e revolucionou, mudou
a possibilidade de a gente trazer uma cultura ou uma informação para uma região, eu acho que é importante a gente também lutar e brigar por pessoas assim, que têm essa perspectiva de mudar a sociedade de verdade, não pensa só nas questões pessoais, e as questões humanas são muito mais importantes, né? Então os ativistas e as pessoas humanas têm que estar nesses lugares importantes, porque senão, como a Amanda está, como o Dr. Gabriel, como todo mundo aqui nessa mesa que está lutando e falando sobre isso, porque senão a gente não consegue mudar. E situações como essa, onde nós tínhamos um membro de um conselho de cultura que trazia essas informações, acaba revolucionando todo um espaço, né? Então a gente precisa lutar por pessoas assim nesses locais de poder público, nesse local de realmente de relevância, né, para toda uma sociedade. Faço minhas as suas palavras para reconhecer o trabalho do Ed lá nesse desenvolvimento das ações nesse sentido. Eu ainda estou preso quando a gente estava falando sobre a questão da legislação, né? E a doutora Amanda falou muito bem, também o Gabriel. Ele falou para não chamar de doutora, aí depois eu peguei chamando a Amanda de doutora. Então, eu ainda estou preso numa imagem que me chocou muito, né? A gente vê uma pessoa eleita pelo povo, uma mulher trans, no meio de uma discussão, quanto ela tem que não tolerar para passar pelo que ela passa, e ter que ouvir no microfone as pessoas dizerem frases como "se acalme, rapaz". Então, quer dizer, você tem legisladores, tá, que estão ali defendendo pautas de legislação nacional para a soberania de um país, destratando uma mulher sem o menor pudor, com o microfone ligado na frente de todo mundo, sendo transmitido ao vivo, e sem o menor pudor, agredindo descaradamente uma mulher. E não estou falando especificamente só dessa mulher trans, não. Nós temos diversas mulheres sendo agredidas, ouvindo coisas assim absurdamente monstruosas. E aí eu fico pensando o quão distante nós ainda, o quanto esse abismo, mesmo militando na área da comunidade LGBT, mesmo estando na educação, estando na cultura, sendo empresário, hoje eu estou nesse lugar, né? Eu vejo o quanto é distante ainda para que a gente alcance, eu não vou falar nem de igualdade, mas de equidade, sabe? Porque, cara, quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de tantos feminismos. Quando a gente fala de LGBTfobia, a gente está falando de tantas LGBTfobias, de tantas camadas, de coisas tão distantes. Quantas pessoas hoje aqui em Goiânia, lá na Vila Mutirão, no Veracruz 2, no Veracruz 3, vão ter acesso a metade do que nós estamos discutindo aqui? Isso é uma grande realidade. Existe uma distância tão grande quando você vê uma deputada federal, quando você vê um senador, né, sendo destratado, sofrendo homofobia dentro de casas legislativas nacionais. Aí você se pergunta se essas pessoas com tanto poder estão sofrendo isso à vista de todos nós, e a sociedade não se indigna com isso. Quando é que ela vai se indignar? Eu tive uma vez na parada de São Paulo, e uma coisa que me marcou muito, eu sempre gosto de ficar à frente do primeiro carro, que é o carro onde comumente tem a fala das Mães pela Igualdade, e me lembro de um pai e uma mãe que fazem parte desse grupo Mães pela Igualdade. Quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, não conhecer, sugiro uma pesquisa no Google, sugiro um filme que está no YouTube gratuitamente, chamado Orações para Bob. Tem ele dublado, legendado. É um filme de extrema importância para todas as famílias assistirem, conhecerem, além de diversos outros, mas esse me vem agora por causa do Mães pela Diversidade, conta a história da mulher que fundou Mães pela Diversidade. E aí ele falava isso, assim, como a homofobia fez parte da vida dele. A mãe não conseguia falar, ela estava muito abalada, e ele estava com a camiseta do filho que tinha sido assassinado, né? Sofreu uma violência
por homofobia e veio a óbito. E ele falava como eu convivi tanto com a homofobia dentro da minha casa, quantas vezes eu feri o meu filho, e pensar que hoje eu estou aqui abrindo a parada de São Paulo com a camiseta e ele não está mais aqui para que eu possa dizer para ele que eu estou aqui para ele. Quando é que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e aí eu estou falando agora enquanto pessoa da sociedade civil, quando é que a gente vai dizer assim, eu vou cair nessa fake news aqui, nessa história, mas realmente a mulher trans não pode usar o banheiro da mulher cis. E que banheiro ela vai usar? Ponha-se, em algum momento da sua vida, ponha-se no lugar do outro. É um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Eu não sou mulher. E eu tento, e é muito... Olha, o pôr-se no lugar do outro é um pequeno exercício, porque a gente nunca vai sentir a dor do outro. Jamais. Isso é impossível. Isso é uma bobagem. De achar que eu vou sentir a dor do outro, que eu vou conseguir me pôr no lugar do outro. Mas fazer esse exercício, o mínimo de você dizer, e se fosse a minha filha, e se fosse o meu filho, e se fosse eu? Esse pequeno exercício vai fazer muita diferença. Acho que eu fugi um pouco da pauta, mas é porque eu estava com medo de acabar o tempo e eu não ter chance de falar isso. Tudo está dentro. Gabriela, quer acrescentar alguma coisa para a gente passar? Só quando o Elton pontuou sobre a questão de sentir, né, um pouco a dor do outro, me vem muito a questão, e inclusive já tendo estado na parada de São Paulo, que eu ainda sinto uma falta de representatividade de mulheres lésbicas diante das políticas públicas, políticas de saúde. Por exemplo, quando a gente está se aproximando da maior parada, né, que é a de São Paulo, existe uma campanha muito grande contra o HIV, contra as ISTs, voltada para o público gay masculino, né? A gente não tem pelo menos eu nunca tive acesso a um sistema de saúde que responda ou que atenda à população lésbica em relação a IST, em relação a preservativo, porque o preservativo feminino, gente, já é uma coisa. Pra mulher lésbica, ele é assim... Pra mulher. Pra quê? Não é pra mulher em geral, e pra mulher lésbica. Então, por mais que a gente fale, parece que como o Elton falou, parece que muitas coisas fogem do nosso alcance. Né? Eu ocupo o meu lugar, sei que é um lugar onde eu posso ter acesso a informações onde meninas da idade que eu tinha quando eu me descobri homossexual não têm acesso a essas informações. Eu não tinha acesso a essas informações, e essas meninas dessa mesma idade que eu tinha na época hoje têm acesso, mas o debate dentro de casa, o debate família, o debate mãe, avó, tio, tia, pai, ele ainda é muito formal e muito... não cabe dentro da minha casa. Nunca tá do meu lado. E isso vale também pra gente, como população LGBTQIAPN+, eu enxergo o lado da mulher lésbica, mas eu nunca vou estar na pele de uma mulher trans. É verdade. O próximo assunto é mais especificamente sobre o âmbito do Poder Judiciário, sobre o preconceito no âmbito do Poder Judiciário. O doutor Gabriel já mencionou aí as ações, casos lá do comitê. E eu vou aproveitar para referenciar algumas situações aqui. O Poder Judiciário, como já foi dito aqui, é um poder que, pelo menos aos olhos, principalmente das pessoas que estão fora do Poder Judiciário, é um poder muito fechado, muito difícil. E acaba sendo, inclusive, para quem está dentro também, mas é menos do que parece ser. E desde que eu estou no Judiciário, desde 92, desde então eu entrei, ajudei, colaborei com o Cine de Justiça, dirigi o Cine de Justiça por mais de 20 anos, presidi por 2 mandatos. E desde então, assim, eu sempre percebia isso, e engraçado que a Gabriela falou aí, desde que eu me descobri lésbica, porque hoje eu vejo, me olhando, meu histórico para trás, eu percebo que eu sempre fui, a minha orientação sempre foi essa, tal, mas claro, eu também tinha essa informação desde que eu me descobri. Eu comecei a praticar a homossexualidade aos 28 anos. Até então não tinha tido experiência nesse sentido. E aí, voltando à questão do judiciário, desde que eu estou aqui, e no âmbito do Cine de Justiça também, sempre me deram pautas importantes para fazer, e eu sempre trazia
Fazia esquetes. O Wellington Dias mesmo veio com a drag, a Naja, que chama, sabe? Drag? NASA. E no café da manhã, na gestão do desembargador Sharif, foi um sucesso. Então sempre quis quebrar essas barreiras. Claro que sempre tinha aqueles comentários. Eu lembro que mais anteriormente tinha uma filha de um desembargador, que eu não me lembro o nome, nem do desembargador, nem da filha, também não ia dizer aqui, mas naquele tempo nem falava de mulher trans, mas ela era um homem que tinha cabelo até aqui a cintura, se vestia como mulher e era objeto de comentários em todas as rodinhas. Eu acho que ninguém chegava até a pessoa para falar, assim como tantos outros colegas meus, inclusive oficiais de justiça, que também o são, e que sempre a gente ouve comentários desse tipo. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum preconceito direto. Claro que a gente sabe que nas rodinhas, nas redes sociais, por exemplo, quando eu postava foto com meu marido, tal, em alguma situação de carinho e amor, alguém dos meus colegas ia lá em tom de brincadeira comentar: vira homem, rapaz, não sei o que, kkk. A gente sabe que quis dizer que era uma brincadeira, mas no fundo e ainda tem esse receio, esse preconceito mesmo, velado ou escancarado, que acontece. Então não sei se o doutor Gabriel quer pontuar alguma questão mais sobre o preconceito interno dos servidores do Poder Judiciário, se situações, você falou da dificuldade até das pessoas fazer esse registro por estar no estágio probatório, por qualquer outra situação, mas se o senhor quiser... Na verdade, eu queria saber, na verdade, de vocês. Amanda, já sofreu algo? Já teve alguma resistência dentro do Cine de Justiça? Já tiveram reclamações em relação a qualquer tipo de preconceito? Já foi em alguma audiência? Foi destratada por alguém? Para mim, essa é uma questão muito interessante, assim. Eu comecei a transição depois que eu já era advogada. Então foi um período muito complexo, porque antes eu não tinha passabilidade. E quando eu não tinha passabilidade, eu tinha muito medo mesmo. E às vezes, quando estava no começo da transição, o escritório que eu trabalhava nem sabia, né? Então, depois que eu comecei a transição abertamente, eu fui demitida. E eu tinha muito medo. E às vezes eu ia fazer audiência, aí o que eu fazia? Tô aqui desse jeito que eu tô aqui agora, mas eu carregava um terno dentro do carro. Então eu ia fazer audiência, eu chegava, vestia o terno, fazia audiência, acabou a audiência, tirava o terno e ia viver minha vida. E assim, foi um período assim muito difícil assim mesmo. Mas hoje, quando acontece alguma coisa, geralmente é velado. Hoje é muito difícil assim eu ver alguma coisa mais expressa assim de preconceito mesmo. Às vezes acontece. Eu tive um caso, eu não me recordo agora onde foi, mas eu acho que foi no Piauí, que quando eu peguei o parecer do Ministério Público, parecia que era uma petição de direito canônico. Era um negócio assim, bem tenso mesmo, sabe? Mas quando a pessoa vem pro confronto, assim, geralmente é uma situação mais rara. Hoje em dia eu percebo mais questões veladas. Agora, quando a gente fala, isso falando dentro do processo e tudo mais, né? Agora, quando a gente vai para os bastidores, quando tem algum evento em alguma instituição, e aí a gente vai para a sala VIP, a gente fica escutando as rodinhas de conversa e tudo mais, aí a gente percebe que às vezes aquela questão que é mais velada dentro do processo, ela é mais explícita, onde as pessoas não costumam ouvir, né? Isso é verdade. E aí, só para trazer a questão que você falou aqui também, hoje o racismo, quando a gente fala de homofobia e transfobia, a gente aplica a lei de racismo, né? O racismo recreativo, ele está previsto na lei 7.716, e o racismo praticado por funcionário público é causa de aumento de pena, né? Então esse é um ponto que tem que ficar assim muito claro também, que as pessoas precisam entender que a piadinha homofóbica ela já não tem mais graça para ninguém. Em lugar nenhum, muito menos no âmbito do Poder Judiciário. Eu já não sei se, desculpa só, eu não sei se é evolução ou se é medo de represália. Talvez a pessoa queira, mas ela tem medo de alguma represália, então ela acaba reprimindo seu preconceito. Aí já não sei se é parte de evolução humana, já que por trás já é outra coisa. Então, uma coisa que eu tenho percebido assim nos últimos anos é que, não sei explicar bem esse fenômeno, mas quando a gente pega, por exemplo, primeiro grau no judiciário, a gente tem visto juízes com a mentalidade bem progressista no primeiro grau.
E aí quando a gente vai para tribunais superiores, também. Mas a gente, claro que tem aqueles mais conservadores. Agora, e assim, não tô falando de Goiás, tô falando do Brasil inteiro. Quando a gente pega tribunal, aí a mentalidade é bem mais conservadora. E isso acaba sendo reflexo do sistema de promoção e tudo mais, que geralmente, qual que é a figura do desembargador? É um homem cis, branco, hétero, de classe média, que vem de uma família tradicional. Então, isso me parece refletir muito a cultura que existe dentro dos tribunais. E, mais uma vez, repito, não estou falando de Goiás, estou falando do Brasil inteiro. Agora, com o CNJ, por exemplo, determinou que as promoções vão ter paridade de gênero. Então, isso já vai servir para que a gente tenha uma visão mais ampla na questão da pauta de gênero, mas essa é uma visão que a gente só vai ter daqui 10, 15 anos, quando os tribunais, de fato, eles tiverem essa paridade, né? Dentro do sistema OAB, a gente já tem a paridade. Então, todos os cargos, eles têm que ter 50% de homem e 50% de mulher. E essa é uma questão que eu penso muito, assim, também. Porque hoje eu sou conselheiro aqui seccional na OAB Goiás também. Hoje, pelo menos que eu saiba, só tem eu de pessoa LGBT no conselho aqui. Mas eu quero que a gente chegue algum dia que o conselho a gente tenha várias pessoas LGBTs. Por quê? Porque é o conselho que define a lista sextupla. Sim. E eu quero que na lista sextupla tenha só pessoas comprometidas com direitos humanos. Eu não quero que aquela pessoa esteja na lista sextupla por algum outro motivo. E eu faço questão de sempre receber todos os candidatos da lista sextupla. E essas últimas indicações nossas foram fantásticas. Todos os embargadores que foram empossados são figuras maravilhosas. Mas eu sempre converso com eles, eu sempre reservo um horário para conversar com eles. E eu percebo que alguns candidatos vêm com aquele papo mais tradicional, né? Falam assim, eu vou defender prerrogativa, eu vou defender honorário. Mas assim, isso é o mínimo. Isso aqui eu espero de qualquer juiz, de qualquer desembargador. O que eu espero de um desembargador que vem do 5º Constitucional de Advocacia é uma pessoa comprometida com direitos humanos. Então eu também penso muito nisso dentro da OAB, para que a gente consiga, quem sabe no futuro, essa geração que está chegando nova aí de advogados LGBTs, as comissões de diversidade geralmente são compostas por advocacia jovem. Quem sabe a gente não consegue colocar essa advocacia jovem de agora lá no tribunal daqui uns 10, 15 anos, né? É uma coisa que eu penso bastante. E até facilitar esse processo, igual na questão da mudança de nome para pessoas trans. Porque no processo, às vezes, alguns cartórios não querem, né? A gente vai até conversar com isso depois, viu? Não, tá bom, já tem uma campanha que tá em andamento. É porque hoje a grande barreira é financeira. O que acontece? Mesmo com o auxílio da Defensoria Pública, muitos cartórios recusam da gratuidade. E aí, uma pessoa trans em estado de vulnerabilidade, como é que ela vai tirar R$500 para mudar o nome? É uma coisa muito tensa. Eu já levei esse provimento para discussão. A gente precisa garantir. Eu quero fazer uma campanha do Registre-se específico para a comunidade trans. Não, excelente. Essas ações que demonstram... o tribunal tem que estar junto nisso, porque os cartórios, uma coisa é a gente fazer uma campanha do OAB, uma campanha da Defensoria, outra coisa é o judiciário fazer a campanha, porque acaba que os cartórios vão respeitar mais quando vem do judiciário. Isso é uma realidade que, infelizmente, é verdadeira. Só deixando claro para você que não é do âmbito do Poder Judiciário que a lista sextupla, que a doutora fez referência, e o 5º Constitucional são indicações de membros da OAB, da advocacia, para compor o Tribunal de Justiça como desembargador. Você ia fazer uma eu ia fazer uma intervenção bem no momento que eu ia dizer para a Amanda e para a Gabriela o quanto eu não consigo nem imaginar, nem de longe, o quanto é difícil ser mulher nesse país. No mundo todo, de forma geral, a gente sabe que é isso, mas obviamente vou falar do lugar que a gente vive, da realidade que nós temos. Porque vejam como isso, o Noval fez uma frase aqui que está reverberando, vocês dizem que eu sou um pouco lento, vocês perceberam que a coisa acontece, eu vou pensar nela um pouco mais para frente, eu consigo falar. Eu fico pensando que quando o Noval falou assim, a pessoa vai lá e comenta assim, vira homem. Deixa eu falar, essa é a frase que nós, pessoas gays, principalmente os homens gays, vamos ouvir. Sim. A primeira coisa que nós ouvimos vira homem, são 3 frases. Vira homem, honra esse, terminem a frase, e honra suas calças. Porque ser mulher é uma coisa horrível. Como a sociedade odeia as mulheres, né? É horrível ser mulher. Então você tem que honrar
a honra que você tem entre as pernas, honra a sua calça, vira homem. Porque ser mulher é uma coisa horrorosa. Como? É sempre como se nós estivéssemos traindo a masculinidade sendo pessoas gays. Preconceito duplo, né? Não, e eu acho que eu falei isso, né, quando eu recebi o prêmio André Fischer no Digo, eu falei isso. A gente vai começar combatendo a LGBTfobia quando a gente começa na luta pelo fim do machismo, porque o machismo me parece muito mais que a sociedade, existe uma ideia geral de odiar tanto as mulheres que nos atacam por nós estarmos, entre aspas, traindo a masculinidade, né? Porque assim, como vocês ousam, sendo tão superiores, vocês querem ser mulher? Não, vira homem. Honra essa calça, é uma coisa tão horrorosa que eu olho para essas duas mulheres na minha frente e penso assim, por mais que de todas as lutas, eu fico impressionado como a sociedade, de forma geral, parece odiar tanto assim as mulheres, e isso é histórico, mas eu gostaria de deixar isso registrado para as pessoas pensarem, né, assim. Outra coisa também que Reginaldo falou assim, quando eu me percebi gay, né? E aí hoje em dia aí começa toda essa história, você não pode usar o termo criança gay. Gente, eu fui uma criança gay, tá? Porque eu sou agora um homem de meia idade gay. Então um dia eu tive que ter sido criança. Não existe Benjamin Button, né? O povo pensa que LGBT nasce com 18 anos no laboratório de um partido de esquerda. Exato, perfeitamente. Parece que nós somos gerados em um laboratório, saiu aos 18 anos, né? E aí pronto. Ou então foi tipo teatro, se descobriu lá. Então assim, do teatro, esse povo do teatro. Não pode ver na TV, gente. Não pode ver na TV, porque se vê na TV... se meu filho vê a TV, dois homens se beijando, ele vai querer beijar homem. Deixa eu falar, se ele vê a TV e quiser beijar homem, eu tenho uma notícia pra ti. Eu passei a vida vendo casais héteros. Você é historiador, né? Sou historiador. Só uma questão sobre isso. Então, assim, essa mentalidade de escolha, ela é muito presente na cultura brasileira desde o início, né? Quando eu gosto de estudar as legislações históricas sobre a questão LGBT. E quando os portugueses chegaram aqui, tinha as ordenações do reino, né? E nas ordenações do reino tinha o crime de sodomia. E o crime de sodomia não é igual assim hoje, falar assim, racismo, pena tal. Não, lá contavam uma historinha do que fala assim, isso aqui é crime por isso, porque é pecado, não sei o que e tal, e a pena é essa, disso. E quando eles vinham falar da pena, falavam assim que a pena era morte na fogueira, para que nunca de seu corpo ou sepultura possa haver memória. Então olha só, por que não podia haver memória? Porque desde aquela época já queriam apagar o comportamento da sociedade. E isso reflete até hoje, né? Naquela época, que pena de morte na fogueira para apagar a memória. Hoje quer proibir publicidade para que esse comportamento, visto como indesejável, também não se perpetue. Mas muitas pessoas foram queimadas. A iniciação sexual dos rapazes lá do Patrás-Mente era com homens, os filósofos, inclusive. Não podemos minimizar, não. Sim, é verdade. Gente, nós estamos com o nosso tempo praticamente estourado. Mas eu queria assim, fazer uma rodada rápida, breve, com todo mundo que queira falar, sugerir sobre estratégia de enfrentamento, propostas, sobretudo assim, para o âmbito do Poder Judiciário, do Cine de Justiça. O que vocês veem como possibilidades assim, para a gente avançar, melhorar em algumas situações? Ou também externas, enfim, mas rapidamente para a gente... Eu costumo pensar que quando a gente fala de direitos humanos, todas as instituições elas têm que andar de mãos dadas, né? Claro que existe divergência sobre aspecto X ou Y de qualquer coisa e tal, mas quando a gente fala de direitos humanos, as instituições têm que caminhar juntas. E aí, nesse sentido, eu acho que é extremamente necessário que Ministério Público, Judiciário, OAB, Defensoria, organizações da sociedade civil, todas estejam reunidas para debater esse assunto de maneira contínua, para que programas sejam criados, né? Então, assim... O meu desejo é esse, que todas as instituições debatam isso em um ambiente interinstitucional. Muito bom. Eu acredito que como sociedade civil, a gente precisa estar a par do que está acontecendo, né? E além de somente reclamar, a gente precisa entender o que de fato já foi feito, o que está sendo feito, para que a gente possa dizer o que a gente ainda quer que seja feito, o que precisa ser feito. Então não adianta eu só dizer que é difícil, porque é difícil mesmo, sabemos, mas eu preciso
saber está difícil agora, foi um pouco mais difícil antes, o que já foi feito, o que precisa ser feito, como eu posso contribuir para que seja feito. E, obviamente, em caso de preconceito, violência, qualquer que seja física, psicológica, seja no trabalho, seja em casa, seja em espaços públicos, a gente precisa pôr a cara no mundo, a gente precisa gritar que isso está acontecendo. E eu acho que o mais importante nisso é a união, né? Até porque nós mesmo da comunidade LGBT+, geralmente não nos unimos, né? Geralmente até mesmo em eventos específicos, ou a gente traz mesas importantes também com historiadores, né? Que vão explicar que foram as mulheres que criaram a parada, tanto no Brasil quanto no exterior. Então a gente precisa movimentar através de número, de quantidade. Só através disso que vai movimentar tudo, fazendo as petições, fazendo as organizações, como existe, por exemplo, na Câmara lá, o pessoal que é o grupo dos evangélicos, né, da religião, que vai lá no plenário. Nós não vamos no plenário, né? No máximo que nós vamos é na parada, e muitas vezes nem, né, em Goiânia às vezes fica um pouco a desejar, em outras regiões que não é São Paulo fica um pouco a desejar. Então participar de projetos LGBTI+, mostrar números, né, sem medo, e também até os próprios empresários LGBTI que muitas vezes fogem disso com medo de perder cliente, né? Então, se existisse essa união, como existe em outras partes do mundo, né, a gente até falou um pouco mais cedo aqui, até para deixar a herança, em vez de deixar a herança para o sobrinho que sempre nem te visitou, que tem vergonha de você, deixar para uma ONG, para uma instituição que trate, por exemplo, questões jurídicas gratuitamente para o público LGBT, isso é maravilhoso. Então, se aqui na mesa alguém pensar nisso, de deixar o que você teve na sua vida para movimentações LGBTI, já vai mudar muita coisa. Porque ninguém faz isso no Brasil, né? Ninguém faz isso aqui. E de repente em Chicago tem um bairro inteiro, até no Peru, que também está passando por um momento de ultradireita, tem um espaço seguro porque existe essa união. Que às vezes, né, com duas pessoas, nós dois aqui fizemos um testamento, e criar uma ONG, que pelo menos vai durar uns meses, um ano, já vai revolucionar. Então é importante a gente pensar nisso, tanto também nessa questão dos nossos direitos na justiça, quanto nas questões dos eventos LGBTI, das oficinas, valorizar esses eventos como algo positivo. Acho que isso é a chave do mundo para a gente alterar e ter mais possibilidade de garantia, de ser representado e garantir os direitos que nós merecemos como pagadores de impostos e também como cidadão ou cidadã. É isso. Então, como membro do Poder Judiciário, eu acho que dá segurança à população. Quando a gente fez o post do casamento coletivo, foi tão interessante porque foram, acho que, três mensagens. Foram várias, só 3 mensagens infelizes. Foram várias mensagens de apoio, várias mensagens interessantes. Eu vejo, então, quanto mais a gente consegue divulgar isso para as pessoas, para os usuários da justiça, entenderem que ali é um lugar seguro, e também para os servidores entenderem que tem alguém ali que está olhando por eles. Porque quando existe juízo, uma maior questão é sobre acesso à justiça. E só de pensar que tem pessoas que não conseguem chegar até a mim é um pouco desesperador e angustiante. É como se eu não fizesse meu trabalho 100%. Então, quanto mais a gente conseguir mostrar que existe um lugar de segurança para as pessoas em geral, para todo mundo, seja o jurisdicionado, os advogados, os servidores, os próprios juízes, eu acho que é melhor. A gente consegue trazer, como a Amanda falou, que quando a gente está falando sobre legislação e tudo, que a maior parte vem de decisões do Poder Judiciário. Então o Judiciário tem esse papel transformador, sim. Ele tem levado isso. Tudo que a gente faz no Poder Judiciário, não só nessa parte, mas também a gente fala do Mais Justiça, agora a gente fazer o Pop Rua Ajude, que é atendimento à população em situação de rua, dia 15 e dia 29 de junho, tem levado um monte de gente junto. O Executivo e o Legislativo para participar com a gente. Então a gente tem esse papel transformador mesmo. O Judiciário, a gente consegue fazer isso. Mais do que só decidir um processo. Então quanto mais a gente divulgar, quanto mais tornar seguro, assim, as pessoas vão entender. Vão denunciar, a gente consegue trabalhar uma delegacia, sabe que o processo vai chegar até nós e as pessoas vão ser tratadas de forma adequada.
Então é isso, mais divulgação, mais ações. Ultimamente tem dado meu cansado, mas foi ótimo participar, porque renova e eu vejo como é necessário eu continuar trabalhando com isso. Maravilha. Então eu até agradeço muito o convite. Eu estava pensando aqui, mentira. Eu vou aproveitar essas palavras finais para dizer o seguinte: para mim, existe uma forma de a gente caminhar nos direitos, e aí eu vou mais uma vez me dirigir às pessoas que estão ouvindo esse podcast, ou estão nos assistindo. Videocast. Esse videocast, podcast, gente, é tudo muito novo, né? Eu quero fazer uma parte aqui que a juventude está usando uns termos que eu ainda estou tentando aprender. Tudo americanizado também, né? Eu dizer para as pessoas assim, não posso deixar de finalizar isso, dizendo que não é finais, tá? Que não é privilégio quando alguém está pedindo para ter os direitos que você já tem. Então, sempre que você disser que uma população que paga impostos, que tem as mesmas obrigações que você e quer ter os mesmos direitos que você, não se trata de privilégio. Trata-se de equidade, trata-se de justiça. As pessoas precisam ter as mesmas obrigações e os mesmos direitos. Então é muito importante compreender isso. Assim. Eu entendo que cada vez mais nós precisamos, como já foi dito aqui, vou só reforçar isso, precisamos notificar, precisamos falar, precisamos entender que violência não é amor. Nós temos casos horríveis, como um menino de 8 anos que teve o fígado dilacerado no Rio de Janeiro porque o pai achava que ele era afeminado e gostava de lavar a louça, e o pai foi dar uma surra corretiva de acordo com ele, para que o menino virasse homem, e ele matou o filho de 8 anos de idade. Nós temos diversas histórias assim, todos os dias, porque as pessoas ainda não conseguem denunciar, não conseguem. Se você vê o seu vizinho, se você vê na sua família, se você tem um irmão, se você tem alguém na sua família que está violentando um filho, um sobrinho, uma pessoa na escola, um professor que está violentando outras pessoas, discriminando essas pessoas, não fica calado, sabe? Nesse caso, ficar calado não te faz uma pessoa neutra, te faz um coautor desse crime. Muito bom. Bom, nós teríamos assim assunto e papo, histórias e aprendizado entre nós aqui com esse videocast por mais 5 horas aí talvez, mas infelizmente a gente tem que cumprir um horário aqui e já ultrapassamos inclusive o pedido inicial da organização. Mas antes de passar por as considerações finais rápidas, eu queria aqui agradecer muitíssimo ao Cine Justiça por essa realização, dizer da importância de debater temas como esse, tantos outros que vêm sendo debatidos. Participei de outra roda de conversa no ano passado sobre a gordofobia, foi super interessante também. Então são assuntos que assim está na sociedade, mas também está no âmbito do Poder Judiciário, e que a gente, enquanto servidor, enquanto Cine Justiça, quer ajudar a amenizar e até mesmo extirpar esse tipo de atitude interna no Poder Judiciário, que seja de preconceito, seja de violência, como o Hélito bem colocou aqui na última fala dele. E dizer que é importante, né, eu acho que todos aqui concordam e já trabalham por isso, ocupar os espaços. Nós temos aí um novo vereador que assumiu há 2, 3 semanas e já trabalhava, ele teve inclusive na mesa do ano passado sobre LGBT fobia, e agora ele assumiu como vereador, já tem uma pauta, já tem uma... O primeiro assumido. Isso, né? E aí chegou lá já movimentando, já levando essas questões para dentro. Então assim, tem que ocupar. Nós temos aqui juiz, nós temos aqui advogado, temos aqui artistas, pessoas que estão ocupando os espaços para ajudar a chegar nesse lugar que a gente quer e precisa e merece. Então assim, o recado que eu acho que todas as pessoas que estão nos assistindo é o respeito. Respeito às pessoas, sejam elas de que forma estiverem, mas no caso específico aqui LGBT, respeitem essas pessoas. Se puder acolher, você que é familiar, faça isso também, porque isso também evita muito caso
em situações de suicídio, que infelizmente acontece, não foi dito aqui, mas assim, seria uma outra pauta importantíssima também, porque a pessoa já vive numa pressão interna. E como foi mencionado aqui pelo Hélito Nunes, a questão da frase, a pessoa primeiro mente, então a pessoa já esconde ali durante a vida toda e já traz essa carga difícil, negativa com ela ali, não podendo se expor. E contratar também. Exatamente. Então é preciso fazer com que isso amenize a situação das pessoas. Cada um tem a sua dor, a sua delícia também de ser, como disse o poeta Caetano. Mas eu queria agora então passar para a rodada final, no máximo 40 segundinhos para cada um, para a gente concluir, que a equipe já está ali pedindo para a gente. Então, muito obrigado, agradecendo o Hélito Dias pela sua estada aqui, historiador, artista, ator, diretor, produtor cultural. Tem grande trabalho na área de defesa da comunidade. Obrigado. Ativista também. Suas considerações finais, por gentileza. Eu vou me valer da frase de uma música. Falei muito, então vou encerrar com poucas palavras. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Maravilha. Gabriel, doutor Gabriel. Eu sei que uma coisa que eu tenho pensado muito, e que talvez a solidão durante muito tempo foi a forma de se proteger, com medo de preconceito, com medo para proteger sua própria vida, e a solidão foi a forma de sobreviver. Queria falar para as pessoas que estão assistindo que elas não estão sozinhas, que não precisam mais ser sozinhas, que a solidão, agradeça a solidão, mas agora tem pessoas que olham por você, tem uma sociedade inteira. Não sintam pena de você, sintam orgulho de ter sobrevivido até hoje, mas hoje nós temos muita gente para te amparar, tá? Não se sintam sozinhas, porque vocês não estão sozinhos. Muito obrigado, doutor Gabriel, pela sua estada aqui. Foi uma satisfação, um prazer conhecê-lo pessoalmente, e as suas contribuições trazidas aqui sobre o seu trabalho, suas atividades aí nessa questão, sobretudo no âmbito do Poder Judiciário, nas suas varas, onde você foi titular e também o é. Muito obrigado. Cristiano, aproveita e fala do Digo, que é importante. Isso. Vocês todos aí, está acontecendo nas próximas semanas, aqui em Goiânia, o Festival Digo, um festival de cinema que trata da questão da diversidade. Enfim, ele vai falar melhor do que eu, mas obrigado, Cristiano, pela sua estada aqui, pelas suas indicações, colaborações iniciais com essa realização aqui. Importante a sua presença aqui. E obrigado pelas suas falas importantes. Eu que agradeço. Acho que o que vale na vida é isso, é o maior presente, né? Vale mais do que muita coisa estar aqui hoje para discutir sobre tudo isso. E o Digo a gente luta, né? O Hélio também está comigo nessa, para trazer um espaço seguro, um espaço que a gente possa ser uma ilha, né, em meio ao preconceito, ao ódio, e trazer coisas revolucionárias, porque a cultura é isso, a educação é isso, e a força da união é essa. Então eu quero convidar todos para seguir o Digo Festival. Ele precisa de muitos seguidores, já está cumprindo aí uma boa repercussão nacional, mas a gente precisa de gente de Goiás, precisa de gente que está conosco, então tem que seguir, que é Digo Festival no Instagram, participar de todas as atividades. A gente vai trazer mais de 70 pessoas do Brasil, da América Latina, vários historiadores, vários pesquisadores, vários espetáculos, música e muita coisa boa. Então, vai acontecer agora, vai começar no Dia dos Namorados, o tema é Amor, de 12 a 19 de junho. E assim, nós precisamos aproveitar tudo isso, que vai ser um espaço de network, de fortalecimento, de mudanças de vida, né? Porque a proposta é essa, né? O trabalho é muito apaixonado, né? A gente trabalha com muita paixão, porque não se ganha dinheiro, né? Se ganha vários problemas, mas a gente está fazendo um projeto de vida, e esse projeto de vida é justamente para quem possa aproveitar e também nos fortalecer, contribuindo também com a participação, contribuindo com discussões e levando essas questões que a gente está falando aqui para tentar revolucionar e também educar as pessoas que participam, né? Porque também muitos LGBTs não sabem dos direitos, ou não têm a informação que é muito importante para a sobrevivência. Então, siga Digo Festival.
A programação principal ela é recheada principalmente de filme, cinema, né? Mas ela tem outras atividades culturais também, né? Teatro, mesas, discussões, né? Exatamente, debates. porque o festival ele começou como um festival de cinema, mas ele necessitou se transformar no Festival de Artes Integradas, né? Nós estamos em Goiânia, tem pouquíssimos teatros, a população do Uruguai, mas a gente tem teatro que cabe na palma da mão. Então nós não tínhamos muita cultura e o festival começou abraçando tudo isso. Então hoje o cinema é muito importante, a gente exibe muitos longas inéditos do Brasil, porque esses longas LGBTs, eles não vão no cinema comercial, então é uma oportunidade do realizador e do espectador também ter essa interação e se ver no espelho do cinema, mas também nós abraçamos todas as outras atividades culturais, porque existe uma necessidade. Então esse ano nós temos um prêmio para quem escreve uma literatura LGBT, prêmio em dinheiro com publicação numa editora, né, que o próprio editor virá para poder prestigiar. Teremos premiação em dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro também para sobreviver e para ter várias coisas. Verdade. E então a gente exerce todo o nosso direito como ser pulsante e cultural dentro de um projeto desse, onde a gente vai ter interação, vai encontrar pessoas iguais, se fortalecer, e também quem não é LGBT poder também conhecer e aprender, porque a gente tem um público diverso. Tem um público que vai lá para conhecer e entender um pouco as nossas necessidades. Então, como eu disse, é um projeto de vida que eu acho que contribui bastante e que faz a gente aproximar de pessoas maravilhosas que vale a pena viver. Então, tem muita atividade, muita coisa gratuita, e eu acredito que a gente vai conseguir bem colorir essa cidade aí nesses dias, né, com muito amor aí no Dia dos Namorados. Muito bom, muito sucesso para essa edição, né? Tá na 9ª edição, não é isso? Tá na 9ª edição. E é sempre um espaço, um ambiente muito importante. Você que é LGBT, que nunca frequentou, participou do Digo, tá aí a oportunidade, não perca. Você que não é, que é simpatizante, também vá, prestigie. Eu tenho que falar aqui também que eu já participei alguns anos ativamente, inclusive com alguns filmes, dos quais eu participei. Um ano, inclusive, eu fui premiado como melhor ator. Não vou dizer nada, se quiserem, pesquisem. Doutora Amanda, por gentileza. Quero agradecer o convite, agradecer ao Cine Justiça pela iniciativa e a todas as pessoas aqui da mesa pela troca. Eu acho que é sempre muito importante, eu aprendi bastante aqui hoje. E quero dizer para quem está nos assistindo que às vezes a gente tem medo do futuro, a gente tem medo de mudanças e a vida ela traz muitas mudanças, né? Mas ser LGBT não é o fim da vida. Ser LGBT pode ser, na verdade, o início de uma história muito bonita. Então, depois do medo, depois da tempestade, pode vir uma calmaria e não desista. E como parafraseando o meu amigo Tony Reis, juntos somos mais fortes e mais unidos somos imbatíveis, né? Obrigada. Muito bom, muito obrigado, doutora Amanda, pela sua estada aqui. Prazer, satisfação conhecê-la pessoalmente. Já tinha ouvido falar, já conhecia até por indicação do Cristiano. E esse apanhado, esse histórico todo que você faz aqui é importante para a gente ficar um pouco mais pensativos assim de que as coisas realmente estão acontecendo, né? E você traz essa coisa de que o judiciário, sobretudo o STF, tem decidido questões que o legislativo, infelizmente, não tem debruçado, tem gavetado lá, mas as coisas não acontecem. Então esse parâmetro que você coloca é importante, além de outras contribuições trazidas. Muito obrigado, Cine Justiça, agradece muito. Gabriela Colorida, continue sempre colorida, coloriu a nossa mesa. Suas considerações finais, por favor. Eu agradeço muitíssimo o convite. E me sinto muito honrada, assim como a doutora Amanda falou, pela troca hoje. É sempre positivo trocar com pessoas diferentes da gente, né? A gente sempre cresce e acho que o lembrete que fica é para que a gente ocupe esses lugares, que são nossos, que nós somos, nós temos direito assim como qualquer outro. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Gabriela, pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente, trazer suas experiências, suas sugestões, seu apanhado, seu conhecimento geral. Foi importante a sua participação aqui com a gente. Bom, então, em nome do Cine Justiça, agradeço a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Reveja novamente, indique esse videocast para outras pessoas. É importante, quanto maior o número de pessoas, tomar conhecimento da importância das discussões aqui trazidas e muitas outras que não tivemos condições de abordar aqui por causa do tempo, mas que tem uma gama de questões afetas aí às pessoas LGBT
e que é importante você entender e participar. E o doutor Gabriel trouxe aqui uma situação, eu creio que no ambiente de uma audiência, em que o Ministério Público talvez não sabia ali como se referenciar a pessoa. Então, você tem essa dúvida, pergunte como você gosta de ser chamado, ser referenciado. E as pessoas mesmo vão te dizer, faça isso sem problema nenhum, e elas não vão se ofender por isso. O Cine de Justiça agradece muito, e eu pessoalmente agradeço muito ao Cine de Justiça, essa entidade sindical que está aí há 35 anos defendendo os trabalhadores do Poder Judiciário e também, para além dos trabalhadores do Judiciário, os demais servidores públicos do Estado, a sociedade em geral, as pessoas jurisdicionadas, e que sempre defende e trabalha nesse sentido. Um sindicato que eu tenho a satisfação, prazer, a alegria de ser filiado hoje, mas que já tive à frente de direções por mais de 20 anos e também como presidente dessa entidade. Então, em nome do presidente Fabrício, em nome dos diretores do Cine de Justiça, em nome da equipe técnica aqui, agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Continue assistindo e participando dos próximos videocasts que vão acontecer aí pela campanha Reaja. E essa é uma provocação para você. Reaja, que as coisas acontecem, as coisas ficarão melhores. Muito obrigado.